Ora, sejam muito bem-vindos a mais um episódio de O Resto é Bola. O Sporting tem a vida complicada na Europa. É complicado, olha este. Olha, queres explicar-me, para quem está a ver, quem não está a ver, está só a ouvir, o Zorlac fez aqui um desenho no nosso quadro. Queres explicar o que... Primeiro só o que é isso de forma... Assim, sabes aqueles grafites que os miúdos fazem com desenhos fálicos? Ah, sim. Pronto, isto é o esquema do Bodo Glimt. Ok. É o equivalente futebolístico a esse grafite. Mas está uma equipa de fora. Exatamente. Representa alguma equipa. Está tudo fora, mas eu já te explico porquê. Pode ser necessário o quadro hoje. Hoje Hoje vamos usar o quadro. Vai ter que ser. Vai ter de ser. Vai ter de ser. Bem, começamos pelo habitual. O nosso Super Match. Super Match que voltou a ter muitos golos, como já era tradicional, tirando o nosso último jogo, o clássico de Milão. Tivemos o Man United Aston Villa, luta pelo terceiro lugar, muito importante também para o Man United, tanto para o Man United como para o Aston Villa. Vitória do United, 3-1. Bruno Fernandes novamente em grande plano, chegou às 16 assistências esta temporada pelo Man United, torna-se o primeiro jogador com mais assistências na história do Man United numa só temporada, ultrapassou o Beckham. O que é que vocês têm a dizer sobre este jogo? Vai o Nuno primeiro. Então é assim, primeiro, jogo, como tu disseste, muito importante para as duas equipas nesta luta pela Liga dos Campeões. Acho que já nenhuma ambiciona ser campeã. E mesmo o segundo lugar está longe, apesar do City não ter ganho. No entanto, também é uma jornada crucial para estas duas equipas, porque os seus rivais diretos pela qualificação para a Champions, tanto o Liverpool como o Chelsea, não venceram também. Exato. Ou seja, quem vencesse este jogo... Ganhava Faltam 8 jornadas, sim, não garante, mas era um jogo importante para vencer. Porque lá está, a 8 jornadas do fim, dificilmente uma equipa há de perder, porque lá está, são o top 4 é que vai à Liga dos Campeões, isto é para o terceiro, ou seja, há ali uma margem para. Sim, principalmente depois do United também ter perdido com o Newcastle na jornada anterior. Sim, mas o Villa também vem de maus resultados. Sim. Sinto que um bocadinho do que fez no início da época. Sim, claramente. Pronto. Olhando para as duas equipas, do meu ponto de vista são duas boas equipas, por isso é que também estão na classificação que estão. No entanto, o Manchester United para mim tem um plantel mais forte. Acho que é inegável que no overall o plantel do Manchester United é mais forte, e para haver um vencedor neste jogo só poderia ser o Manchester United. Apesar de ter chegado ao intervalo 0-0, eu até achei o Manchester bem mais superior do que o Aston Villa na primeira parte do que na segunda. O Aston Villa até teve algumas oportunidades na segunda. Entrou bem na segunda. Exatamente. Na primeira parte o United ainda tem a oportunidade do Diallo de cabeça, tem a do Dalot também. Várias defendidas. Pé esquerdo. A do Dalot, há uma do Dalot que até acho que já é na segunda parte. A do remate por cima? De cabeça de ombro, que se ele tivesse recebido... Já estava um 0 até, acho eu, nessa altura. Por acaso pensei em ti nessa finalização do Dalot. Porque não foi do Bruno Fernandes, eu não sei se não foi do Casemiro, mas foi um grande passo para ele. A isolá-lo. Fez o passe, mas foi um grande passo. Acho que foi o Bruno. Aquele por cima. O Bruno era aquele só por cima. Jesus. O Bruno está num momento ele via linhas. Ainda bem que o Mundial está a chegar. Nem o Carrick no banco do género. Nem sabia que isto lá estava, mas olha, ainda bem que ele descobriu. Mais um tipo isolado. Ele isolou para aí 4 gajos. Está a atravessar um momento de forma incrível. Eu acho que o Aston Villa acaba por não sofrer mais golos. Não é o caso. É aí que eu vou... Eu acho que o Aston Villa acaba por não sofrer tantos golos também por boas defesas do Martínez. Mas claro, tinha aqui para falar do Bruno Fernandes, porque já na altura, quando eu acho que até foi logo o primeiro jogo que reagimos aqui em Supermatches do Manchester United pós Ruben Amorim, nós comentámos aquela questão de que o Bruno ficou mais ofensivo, tem característica ou seja, pedem-se coisas mais ofensivas ao Bruno, e eu acho que foi o derby, não foi? O United City. Acho que é sim. Possível. Eu lembro de ter dito que não se podia falar do Manchester United sem falar do Bruno Fernandes, porque a verdade é que ele desbloqueia ali jogos que estão muito complicados, e este era um deles. Agora, claro que fica sempre no ar o tema Ruben Amorim, ou seja, o Ruben sai e o Manchester acaba por encaminhar muito mais do que estava, se bem que também não nos podemos esquecer que quando o Ruben sai, o Bruno nem sequer estava disponível, e o Manchester tinha vários ilusionados, tinha jogadores na CAN, que entretanto depois voltaram, sim. E tudo isso junto, acho que também ajudou que o Manchester United entrasse nesta fase. Aliás, os adeptos do United que gostavam ainda de Amorim, apesar dos resultados não serem assim tão positivos, defendem-no
a dizer que quem construiu este plantel e quem reconstruiu o Man United todo foi praticamente ele. Ele é que fez o trabalho de sapa, basicamente. Mas também há que reconhecer muito dos méritos no Michael Carrick desde que entrou na equipa. Aliás, só tem uma derrota, e essa derrota com o Newcastle na ronda anterior. E nos últimos minutos. Sim. Eu vou para o Aston Villa primeiro. Tem sido a sensação da Premier League este ano. Sim. Está na modo baixo. É uma equipa muito defensiva, montada de trás para a frente, muito equilibrada, mas que em 2-3 toques consegue chegar ao último terço, consegue fazer perigo. É uma equipa que não precisa de atacar com muitos, mas fisicamente é muito oferecido ao jogo. Portanto, vocês veem que eles estão muito bem montados. Se não der para fazer contra-ataque, a equipa sobe toda. Portanto, há ali uma vontade, né, de ter o jogo controlado, mas quando têm o seu momento, está tudo preparado para que aquela jogada seja deles. E vocês veem que eles não criam muito, não têm muita bola, mas chegam ao último terço com qualidade, e quando lá chegam sabem o que é que estão a fazer. Há vários jogadores a intrometer-se, a vir de trás, a fazer desmarcações, têm muita mobilidade, muita oferta física. Portanto, eu acho que é uma equipa em que vocês veem, até neste jogo, menos bem conseguido, contra o Man United, porque é que está a fazer o campeonato que está a fazer. Já ganhou imensos pontos questionáveis em termos exibicionais, do género, o resultado mais justo seria o empate, ou o resultado mais justo seria até a derrota, percebe? E eles ganham 2-1 contra a corrente do jogo, etc. Já aconteceu ali várias vitórias pela margem mínima, tudo bem, mas é uma equipa muito bem montada, muito bem trabalhada, e eu acho que é difícil jogar com o Aston Villa. Eu acho que o United tem um bocadinho de sorte em apanhar o Aston Villa aqui nos resultados menos bons, que também sabemos, na Premier League acaba por acontecer a quase todas as equipas. Eu acho que a única equipa que ainda não teve ali um período negro foi o Arsenal, esta época. Portanto, Sim. Pronto. Agora, e não se sabe se não vai... E mesmo assim, exibicionalmente já não é negro, teve ali um período castanho. Sim. Agora, em relação ao United, o United mostra aqui é um juntar de dois mundos. É um novo projeto dentro de uma nova senda desportiva, de uma nova mentalidade, de uma nova exigência comportamental que o Amorim tentou implementar desde o início, portanto, arrancar as ervas daninhas, arranjar metodologias de trabalho mais exigentes para cortar esse problema. E às vezes essas coisas são temporárias. O Carrick, inclusivamente, já sabe que até reverteu algumas regras que o Amorim tinha implementado nos estágios, etc. Mas o Carrick o que faz é poupar tempo na evolução da equipa. O 4-2-3-1, e o Amorim sempre o disse, o 4-2, não interessa o esquema, o que interessa é as dinâmicas e as movimentações. Ora, um treinador que diz isto tem que perceber que jogar 3-4-3 ou 4-2-3-1 pode ser muito parecido. Porque tens imensas equipas em 4-2-3-1 que fazem linha de 5 sem bola, a defender. Tens imensas equipas em 4-2-3-1 que atacam com os dois laterais ao mesmo tempo. Ou que atacam só com um e que depois desequilibram consoante o que sobe. Fazem uma linha de 3 ou uma linha de 2, 3, 5. Vocês sabem. Estas dinâmicas... As tais dinâmicas... muito isso no Futebol do Porto. O sistema do Porto é muito dinâmico. Um 3-4-3 e um 4-2-3-1, eu acho que o 4-2-3-1 até é mais versátil. Transforma-se em tudo o que se quer, chamemos-lhe assim. Ora, o 4-2-3-1 é muito mais adequado à qualidade que eles têm no plantel do que o 3-4-3. Eu não estou a dizer que daqui a uma janela de mercado, 2 janelas de mercado, porque quer se queira, quer não, tudo o que foi comprado está a jogar a titular. Desde Mateus Cunha, o Mbeumo, o Sesco já começa a marcar golos e já rendeu não sei quantos pontos. Teve muita dificuldade de adaptação, mas já começa a marcar, marcou outra vez. O Lemans entra logo, na perfeição e entra logo a jogar com a bola nos pés. É, na verdade, outra qualidade, dá outra qualidade. Sim. Mas depois há uma data de pontos onde nós apontamos o dedo ao 3-4-3. O Dalot não serve para extremo direito, para ala direito. Mas para defesa direito, numa linha de 4 serve. O Luke Shaw não serve na esquerda. Aliás, era central à esquerda. Mas por uma linha de 4 serve para defesa esquerda. Vocês começam a levantar estas questões. O Bruno Fernandes, que é a estrela da equipa, nós falámos disto da última vez que tínhamos analisado o Man United aqui, é um jogador que também já tem 30 anos. É um jogador que numa Premier League, num meio campo a 2, está-se a pedir demasiado ao jogador do ponto de vista físico e estás-lhe a tirar aquela influência onde ele vai fazer a diferença. Estamos a falar do top assist da história do United numa Premier League, numa season. Isto quando jogava
É meio campo a 2. E a season ainda vai. No meio campo a 2. Isto não é termina. inteligente. Não é inteligente para os alas que tens. Não é inteligente para o Bruno Fernandes. Porque não é. Há outro fator. A malta vai gabar muito o Mainu. Eu ainda não me convenceu. Não há dúvida que ele, quando tem a bola no pé, não a perde. Portanto, trata a bola por tu. A bola está coladinha nos pés. Às vezes sai uma má jogada. Também saiu uma vez. Gosto muito do Diallo também. Não fez uma boa exibição, na minha opinião. Sim. Já vimos. Do ponto de vista Sim, técnico. mas o plantel há um ano atrás, quando o Diallo explode dentro do plantel do United, se o Diallo tivesse um mau jogo, era muito complicado. Sim. Notava-se. Hoje, tu tens um Diallo que não está inspirado, mas continua a trabalhar, continua a correr, inclusivamente não é substituído, que eu até contei que ele pudesse ser substituído, mas aparece um Mateus Cunha, aparece um Belme, tens um Sesca a sair do banco, tens um Bruno Fernandes a brilhar, tens as bolas paradas com o Casemiro e com o central... O Euro? Não, achas? O Euro é horrível. O Maguire. O Maguire, que também se sabe que pronto, mais cedo ou mais tarde tens um armário dentro da área, pode marcar um gol. Portanto, a minha questão é que este 4-2-3-1 é muito mais adequado às debilidades e às qualidades que eles têm no plantel. Pois. Portanto, aqueles extremos no plantel, portanto, um Bruno Fernandes e um Luke Shaw, ou um Dalot, ou Os jogadores menos... Pronto, aqueles menos cotados ficam muito mais protegidos por este esquema. Acho que é muito mais associado. Então o que é que acontece? Eu acho que eles iam lá dar. A questão é que tens que trocar algumas características dos jogadores. Por exemplo, o Dorgu está neste momento a ser utilizado a extremo esquerdo. Neste momento nem está a jogar, mas quando esteve a jogar, e até marcou golões, a verdade é que estava a ser utilizado a extremo esquerdo. Eu acho que ele até pode ser adaptado e ser lateral esquerdo um bocado à Maxi, na linha de 4 à Maxi. Sim. Mas isso também demora tempo, é um jogador muito jovem. Portanto, é o que eu digo. Eu acho que é pura e simplesmente o Carrick foi muito inteligente na maneira em que eu vou utilizar muitas das dinâmicas ofensivas que já cá estavam, vou meter um meio campo a 3 para tirar carga dos ombros do Bruno Fernandes, vou aproveitá-lo para me fazer a diferença, não para me dar jogo, mas para me capitalizar no nosso jogo. E defensivamente vou dar maior conforto aos jogadores que se sentem, que são mais talhados para isso, chamemos-lhe assim, vou-lhes pedir um bocadinho menos. E acho que é o que acaba por acontecer. Acho que é pura e simplesmente inteligente, encurta o tempo necessário para a evolução. E tem que ser feita a crítica ao Amorim. Tem que ser feita porque um homem que diz que não é o esquema, são as dinâmicas, pode muito bem trabalhar o 4-2-3-1 até haver uma janela de mercado em que ele faça o switch. Tendo em conta que na última janela de mercado trocaste o guarda-redes e os 3 da frente, portanto não mexeste nem em laterais, nem em centrais, que é diferente. Os 3 centrais têm características muito diferentes dos centrais a 2, de uma linha com 2 centrais, e no meio campo, características diferentes. E logo a priori tens o Bruno Fernandes no plantel. Com o Bruno Fernandes no plantel precisas de um meio campo a 3. A seleção precisa de um meio campo a 3, o Man United também. É Vitinha, João e Bruno, não? Claro que sim. Estamos de acordo. Sim, mas cuidado com não sei se ele não vai. Aqui nos Supermatch a gente tem que ver o West Ham. Eu vi este fim de semana outra vez com o Liverpool e o Mateus Fernandes. Aquilo está fora de controle. Pois está. Está fora de controle. Sim. Fora de controle. Viste com o Liverpool? Foi o West Ham Liverpool, foi? O Liverpool não recebeu o Tottenham. Desculpa, foi o... Quem é que foi? Tottenham. Não, foi com o City para a taça. Também vi o gol do Richarlison no fim. Eu vi o West Ham com o City. Foi com uma equipa grande, foi com o City para a taça. Sim, o Tottenham foi gol no fim contra o Liverpool. Liverpool. Empataram também um igual. Yeah. Pronto, o igual é que me estava a dizer que era Liverpool. Yeah. Epá, não vale a pena. O miúdo não vale a pena. É defender. Achas que entra nas contas? Mano, tem que ser convocado. Para mim tem que ser convocado. Nem vale a pena. E acham que teremos o João Neves a lateral direito? Ai, não. A tripla titular agora a bombar no Barcelona. A tripla titular é clara. Mas aquele Mateus Fernandes, aquilo vai ser um caso sério. Eu acho que poucas posições é que também tens têm Palhinha. dúvidas. Não está a fazer, o Tottenham está a fazer uma época com muitos furos são abaixo, características diferentes. mas também é um jogador. Se calhar para um jogo contra uma Alemanha, contra uma França, se calhar um Palhinha até pode encaixar de outra forma. Agora, se calhar na fase de grupos, acho que não. Eu acho que aí sinceramente, o Palhinha não joga no PSG contra ninguém. Mas contra o Bayern o Palhinha se calhar joga. Que é o que tu estás a dizer. Se for uma França, não se for contra uma Alemanha. Certo. O Palhinha, no PSG, joga a apanha-bolas. Pronto. Eu gosto muito do Palhinha, do meu Sporting.
mas joga a apanha-bolas. Portanto, essa mentalidade do mas se for o não sei o que ou não sei o que, joga o Palhinha. Epá, não. Se estiveres a ganhar 2-0, metes o Palhinha. Está bem? Não, calma, mas os médios defensivos têm características diferentes Não e contra quer saber. equipas mais ofensivas. Não é preciso. Queres saber. Não é preciso. Porque Não é preciso. nem todos os jogadores têm as características Não é defensivas preciso. e ofensivas. Não é preciso. Tens a equipa do PSG, tens o meio campo do PSG com o Bruno Fernandes. Está bom. Acabou. Sim, pois. Não há discussão. O PSG vai jogar contra o não sei quê, e contra o não sei quanto, e contra o Chelsea, e contra o não sei quê. É o quê? Mete o Palhinha. Não mete. Então porque é que Portugal há de meter? Não há de meter. Não há que inventar. É Vitinha, João Neves, Bruno Fernandes. Pronto. Aí o Ruben Em Neves. todos. Exatamente. A não ser que haja uma lesão. Então, Se houver alguma lesão, a gente fala. E o Bernardo Silva? Tem que jogar a extremo. Silva, Tem que chegar à direita. por exemplo. Para se jogar. Se jogar. Não. Se Eu acho jogar, que o tem que maior jogar. titular de todos até é capaz de ser o Pedro Neto, atualmente. A extremo. Dos extremos. Extremos. Mas pronto, seleção Sim, devemos isso, ser outro seleção tempo. Vamos lá veremos, chegar. veremos lá Olha, chegar. continuar sim. a ver o Aston Villa, não esquecer que o Aston Villa está na Liga Europa e o Emery já sabe como é que é. Yeah. Tem um fetiche com aquilo e o nosso Porto está a andar para a frente na Liga Europa. Grande jogo contra o Stuttgart. Grande jogo. Esquece. Também já lá vamos. Esquece. Mas basicamente é isto. Mas o United é uma inteligência de um ex-jogador que era conhecido exatamente por ser inteligente. E que tem o ADN do clube e toda a gente o reconhece. Mas e... não é o ADN. Olha, malta, eu cheguei aqui, Não, todo o mas é uma trabalho estava a figura- ser feito. Vai Sim. ficar, continua a ser feito. As compras, todas que foram feitas e tudo o que foi feito Vamos em termos de aproveitá-las. projetos, está tudo aproveitadinho. Só que, agora, tu, ganda coxo, vais ficar muito mais satisfeito assim. Olha, outro coxo, vais ficar muito bem satisfeito assim. Craque, vais adorar o que eu tenho aqui preparado para ti. E tu vais, epá, então espera aí. Pronto. E depois isso nota-se. Pá. Só para terminar também o tema super Match. Casemiro marcou, foi tema outra vez, ele que está de saída do Man United, já o anunciou, o clube também já o anunciou. Há rumores, existem rumores que poderá voltar ao Porto na próxima época. O Bruno Fernandes já comentou isso também no final do jogo de Esperava ontem. que ele fosse para o Sporting, sim. E que esperava que ele fosse para o Isso é Sporting. troll, não é? Mas, É daquele, claro. É aquele não, tipo. gostava de vê-lo Tá no bem, mas- Sporting, porque Tá bem. Mas a questão é, o que é que se compra para o Man United na próxima janela? tens um lugar até no plantel. Será suficiente? Será curto? É curto. É curto. Certo, ainda para baixo com o Casemiro, que é o titular a sair, tens que o trocar. Portanto, um médio defensivo Até tens que porque o comprar. Casemiro dá-te poderio nas bolas paradas. Não é? O Koscielny. Compras o Koscielny. Aliás, marcou neste jogo. Bola para- Exatamente, foi logo. Foi mais ele que uma. desbloqueou Mais uma. o Então, jogo. mas vá, compras um médio defensivo e compras um lateral. Direita ou esquerda? Ou Depende. ambos. Porque tens o Adaptas- Dorgu e o Shaw à Mas o esquerda. Dorgu não tem jogado muito à esquerda, a lateral. Mas- Eu também acho que sim, que é Mas- para lá que ele vai mas parar. foi comprado para isso, né? Num esquema de 3 centrais, No é esquema diferente. 3, sim, é sim, diferente. sim. Mas à direita, se calhar também tens de comprar. Eu acho que ficava aí um defesa direito, um médio defensivo e um central não acho que não precisam. Porque o De Ligt com qualquer um dos outros dois aquilo vai fazendo o trabalho. Seja o Martínez. Eu diria dois o Yuri é o laterais, mais eu diria jovem. dois laterais e um médio defensivo. Central não faz sentido. Tinhas uma equipa montada para 3 centrais, perdeste o Luke Shaw como um dos centrais. Central acho que não faz sentido. Sim, a dupla Médio Euro, defensivo, Maguire. defesa direito, se calhar mais um... Extremo? Avançado? Não, tens o Bombo e tens o Sesco. Talvez- O Sesco a talvez atravessar um bom momento, acho que não é preciso. Mas talvez mais um médio. Porque agora estás com um esquema de 3 médios, o Bruno Fernandes tem 30 anos, para o ano vais à Europa, precisas de outra rotatividade no plantel. Sim, Ah, com sim, a Europa, sim, de sim. certeza Vais atacar absoluta. a Champions, depois. O que é que acham? Se calhar mais um médio criativo, Sim, exato. ou número 8, um box-to-box. Sim. Mais um meio. Quem sabe um Mateus? Mateus Fernandes. Quem sabe um Mateus? Ainda é cedo, acho que para o Man United ainda é cedo. Para a exigência que o Man United vai ter na próxima época com a Liga dos Campeões. Cuidado com o caso West vá. Ham, cuidado com este novo West Ham. O West Ham estava para descer de divisão Sim. e olha que agora... Mas olha que pegando naquilo que o Sérgio disse, a possibilidade do Casemiro ir para o Porto, acho que só faria sentido com a saída do Alan Varela ou do Pablo Rosário, porque acho que Mas o Pablo Rosário metes o acabou de chegar. guarda-redes, pá. Tu já jogou defesa lateral esquerda, direito, lateral lateral esquerdo, médio central. defensivo, central. Aliás, nós já lá vamos Eu nem sei porque... porque é que ele mete o Mofi, mano. Eu meti o Pablo Rosário, A era tudo. limpinho. Era limpinho. Olha, temos uma novidade. Decidi fazer umas questões aos nossos seguidores, aos nossos ouvintes, Sim. que a partir de... Selecionaste umas questões. Selecionei umas questões que Mas nos no enviaram, que foi no Instagram. No teu Instagram. No meu Instagram, exatamente. E meteste uma foto Não, descascadinho. não. Meti só... Mandem Normalmente é isso que perguntas. como eu faço. Mandem perguntas. Normalmente é isso que tu fazes?
Fotos chascadinho? Não, eu faço aquela cena do pá, eu sei o nome da trend, daquela coisa que do que é que tu vestes no dia a dia. A roupa Outfit do of the dia. Get day. ready with me? Boa. Isso, como é que se chama? Get ready with me? Exato, isso. Eu nunca exato, esperei que esta frase exato. fosse dita E neste mostro, podcast. só que mostro o bulge, sempre meto cenas dentro dos boxers, sempre antes, para ficar bué da grande. Porquê? És modelo da team? Epá, eu só estou a mostrar como é que estou a vestir, não é? Certo. A ideia é o outfit. Certo. Pá, mas já que tem que estar de boxers, não é? Mas já Meto que tens umas de começar couve-flores, logo a seguir ao banho, não é? Tens que fazer um vídeo, um Get Ready With Me para vir ao resto da bola. Imagina. Get ready with me para vir Eu ao adoro, resto. o Instagram é Para vir espetacular. para ir gravar um episódio do resto da bola. Exatamente. O Exatamente. que é que achas? Acho incrível. Também acho que sim. Haveria de ser lindo. Haveria de ser lindo. Mas seguindo. A roupa era eu bege, selecionei. não Esse- Primeiro comentário: o que é que ele tinha vestido? Exato. Eu selecionei 3 perguntas. Ok. A primeira pergunta é do Ruben Figueiredo. O Ruben Figueiredo diz o seguinte: Olá malta, eu gostava de saber quais são os vossos clubes favoritos do top 5 nas ligas europeias. Grande abraço aos 3. A minha é fácil, é os que estiverem portugueses no momento. Sim, eu também vou rodando um Nuno, bocado. vai tu. Vai tu primeiro. O que é que dirias? Olha, eu em Espanha, e em Inglaterra, graças ao Cristiano, tive logo aquela aproximação ao Manchester United e ao Real Madrid. Por causa dele. Depois o José Mourinho também influenciou. Honestamente, atualmente, tive ali aquela face meio Ruben Amorim, mas o Manchester City com Bernardo Silva, com Ruben Dias, com João Cancelo, também me aproximou. PSG igual. Pá, eu não tenho preferência nenhuma por nenhuma equipa francesa. Mas Eu a também partir sou do um bocado momento, assim. a partir do Também- momento em que está lá o João Neves, está lá o Vitinha, está lá o Gonçalo Ramos, o Nuno Mendes, pá, claro que eu fico a torcer para Sim, aqueles, tens para alguma aqueles ganhos. ligação, claro. Yeah. Sim, olha, para eu responder Não aí disseste à pergunta italiano. Nem alemã. Mas vai dar a mesma. Italiano agora onde pode está ser o Milan Rafael por causa do Leão, Rafael Leão. onde está o Mas sim. Conceição, os Juventus do Conceição, a gente percebes? É mais por aí. Por exemplo, Se calhar, o maior Nápoles do antítese, Neres. a maior antítese é o Real Madrid-Barcelona. Tipo, tu não podes ser de um ou do outro. Certo. Pá, é aquela 50-50. Sim. Eu já torci pelo Barcelona, já torci pelo Real Madrid. Tu Em que tinhas- fase é que tu estás pelo Barcelona? Então, Deco? Simão Sabrosa, Pois, eu não não era apanhei pelo isso. Deco. Simão Sabrosa, Quaresma, Luís Figo. Sim. Era a minha equipa favorita lá fora, desde que o Figo foi lá para fora. O Figo troca para o Real Madrid, mas foi para lá o Quaresma, foi para lá o Simão, né? Todos saídos do Sporting. Eu acompanhei, adorava os jogadores no Sporting, né? Para vocês verem o quão bom eles eram, formados no meu clube. Um é lenda na Luz, o outro é lenda no Dragão. O Pito Zerski é o Quaresma polaco. Epá, isto diz muito da formação Se do ainda meu não clube, tem a sério. trivela ainda muito apurada. Mas Ele já tentou, já tentou uma trivelada. Eu só não sei como é que se ele se magoou. Ali aos 53 minutos, quando eu vejo o miúdo de cócoras, eu assim, tu queres ver? Ele sentiu ali qualquer coisa Então e o assim. comentador disse que ele não estava inscrito para a Liga Europa? Não está. O Porto depois já veio explicar isso. Porque preferiram inscrever o ponta de lança e até depois o futuro deu-lhes razão. O futuro, ou seja, dias a Sim. seguir deu-lhes razão com o Samu e com o De Jong lesionados. É que eu queria ganhar a Liga Europa. E o puto... Mas estás na Champions e presta a ser eliminado da Champions. Sim, está bem, mas Não como percebi equipas isso. portuguesas Pode vocês vir aí entendem. um Então vá, mas a milagre pergunta do é Leão. onde estão os portugueses? Portanto, na atualidade, vamos Também sempre um bocado assim. É? Yeah. Epá, eu em Itália tenho um carinho pela Lazio. Gosto muito da Lazio. Pela história. Eu gosto Pela do história Inter, da Lazio. por causa do Mourinho. Seguindo a lógica, também gostas do Al Nassr? Está lá o Cristiano, o Top JJ, 5. o Félix. Ele sublinhou o Top 5 das ligas europeias, sim. Velho não vê. Se fosse top 5 das ligas mundiais, é que. Esta é uma pergunta que pode... A pergunta seguinte é, pode necessitar de uma resposta mais cabal. O Johnny Biscas pergunta-nos o que é preciso fazer para valorizar mais e melhor o produto Liga Portugal. Esta é mais para ti. Eu acho que é verdade esportiva. Eu acho que é o ponto principal. Ou seja, uma reformulação dos quadros de arbitragem? Não. Por simplesmente uma melhoria na comunicação dos clubes, um entrar em uníssono e haver porque o que acontece nos três grandes escoa para todo o resto do futebol, são eles que ditam as regras, portanto, quando um se comporta mal, os outros todos abrem precedente para se comportarem todos igual ou pior. Sim. Portanto, é tudo. Infelizmente, é. Quem é que disse primeiro, quem é que se queixou primeiro, quem é que fez São primeiro. eles que dão um exemplo. Eu acho que em basicamente. termos comportamentais acho que era por aí. Acho que falava-se de uma lufada de ar fresco num momento de viragem. Com a chegada do André Vilas Boas, do Rui Costa. E também do Rui Costa. Sim. E a verdade é que em termos de comunicação
Aliás, O que até pode ser um bom sinal, porque às vezes quem fala mal é porque não anda a fazer porcaria por trás. Portanto, eu não estou a dizer que haja aqui qualquer tipo de... corrupção? Sim, de corrupção ou de qualquer coisa, como já houve casos e indícios óbvios e claros e de todo o estilo diferente, portanto, a envolver negócios, a envolver Seja passivo ou ativo, jogadores, assim. jogadores, a envolver árbitros, a envolver frutas, a envolver, não sei, a gente ficava aqui. Não estou a dizer que o momento seja o pior, longe disso, que a gente não esteja melhor, mas em termos de comunicação, isto pega só o público todo. Depois o público fica todo a puxar, então ir neste lance, então ir naquilo e não sei quanto. Portanto, eu acho que aí seria o ideal. Depois, o segundo ponto seria começarmos a privilegiar o treinador jovem português que tem uma postura para o espetáculo. E não é preciso ser treinador jovem português, basta ver o exemplo do Ian Castro, por exemplo, no Estoril, que não está a fazer, ou não estava, teve aliás próximo da linha d'água durante uma boa percentagem do campeonato. Mas tens exemplos, tens o César Peixoto no Gil Vicente, tens o Vasco Botelho da Costa. Que... não tão espetacular desde as lesões que teve no meio campo, atenção às lesões. Mas ontem A gente falou disso quando o Sporting ganhou 3-0 ao Moreirense. Sim. Não haver Beni, não haver o Vasco, faz uma diferença descomunal. Não tens hipóteses, não tens hipóteses. Mas não há dúvida que também há alguma ingenuidade ontem na abordagem do jogo ao Dragão. Mas não abdicou da ideia de jogo? Mas eu acho que é, acima de tudo, a verdade esportiva. Portanto, chegarmos ali a um ponto em que as avaliações dos árbitros façam sentido, não hajam este tipo que eu chamei encomendas por árbitros que cometem erros sistemáticos, incompreensíveis e que depois aparecem em 2 Final Fours seguidas, entre aspas, Final Four, porque na Taça da Liga é assim que se chama, falámos disso a semana passada, e aparece numa de 2 meias finais quentes. São 4 meias finais na Taça de Portugal, só 2 são quentes, que seriam os 2 Sporting Porto e Porto Sporting, e a nomeação é clara. Não faz sentido, estamos a falar de um ranking da época passada no 11º. Portanto, há aqui coisas que não fazem sentido nenhum. Achas que as comunicações de todos os jogos deveriam ser públicas? Eu sou do Sporting. O Sporting foi sempre a favor das comunicações serem públicas. Portanto, há clubes a votar contra, mas... Claro que sim. Acho que tudo... Acho que beneficiava a verdade desportiva. A transparência. Sim, Acima de tudo a transparência. Porque está toda a gente a contar que os árbitros também se enganem. Ou que haja um erro técnico, seja numa luz que vai abaixo no Dragão, ou seja numa linha que demora 12 minutos a ser colocada. Ou, aliás, nós já vimos foras de jogo com câmaras que nem deviam contar e que depois o pessoal está a passear nas câmaras, nesta câmara vê-se que não está fora de jogo e não está. E ainda bem, porque não estava. Portanto, ninguém está a contar que não haja erros. A questão é o tipo de erros. Eu acho que é a verdade esportiva e depois o olhar não só para o resultado, mas sim para o semblante do treinador. Entendes onde é que eu quero chegar? Sim. Eu acho que há treinadores que dignificam cada vez mais o nosso futebol. O Aroca esta semana é prova disso. Mas claríssima. E dar mais tempo aos projetos. O Aroca? E o próprio... O Aroca jogou muito contra o Benfica. A mim surpreendeu-me o despedimento do Luís Pinto. O próprio... No Vitória. Sim. Mas eu por acaso pegando nessa pergunta, eu acho que não nos falta, que não temos assim um problema tão grande de competitividade no nosso campeonato. Tens uma diferença do top 5 para os outros, isso tens, mas eu acho que o problema maior é o problema da qualidade, não da competitividade, porque se tu olhares para o último clube antes da linha d'água e para o top 7 ou para o top 8, se calhar são ali 10, 11 pontos que separam todas essas equipas. Ou seja, o nosso campeonato acaba por ser muito competitivo nesse grupo. O problema depois é a qualidade. Sim, mas estamos a falar, por exemplo, de um Braga que já está a 16 pontos. Mas o Braga está em que lugar? Terceiro e quarto. Pronto, foi isso que eu disse. Tens uma diferença grande do top 3 que sempre tiveste para aquele bloco de quarto, quinto, sexto lugar, mas depois todos os outros clubes até à linha d'água vão estar separados sempre por 10, 12, 13 pontos no máximo. E estamos a falar de muitos clubes. Eu acho que o nosso problema não é tanto a competitividade, mas é mais a qualidade. E isso nota-se quando? Nota-se quando essas equipas conseguem qualificar para Ligas Europas ou Liga Conferência e acabam por ter prestações miseráveis. Eu acho que isso também não valoriza nada o produto de Liga Portugal, de todo. Não conseguirem passar as qualificações sequer. E poderiam dar muito jeito à pontuação portuguesa. Depois tens sempre os mesmos, o top 3 e o Braga a batalhar. Mas essa qualidade eu acho que também passa muito pelo tempo útil de jogo que tens, pela arbitragem que o Zorlac também falou, porque tu acabas por não ter muito tempo de jogo útil, com muita qualidade. Sim. As arbitragens, todas as semanas andamos aqui à volta de casos. Sim. Eu concordo perfeitamente com ele na parte da verdade esportiva,
Mas até próprio podemos, tema- espera, Desculpa. mas até podemos ir mais longe, porque mesmo as nossas infraestruturas, tu tens estádios que é quase miserável jogar lá, que no inverno as equipas não conseguem fazer 3, 4, 5 passos. Nada disso valoriza o nosso futebol. E ainda podemos ir mais longe à experiência do adepto, porque a própria experiência do adepto acaba por influenciar muito. Nós temos jogos, faço exceção para as equipas que estão a jogar a Liga Europa nessas épocas, porque quando jogam à quinta, obrigatoriamente têm que jogar à segunda-feira. Mas, por exemplo, a mim nunca me fez sentido, e pode haver alguma razão, mas nunca me fez sentido ver um Vitória, em época em que não está na Liga Conferência ou na Liga Europa ou whatever, ver um Vitória a jogar em Portimão numa segunda-feira às 9 da noite. Nunca me fez sentido. Porquê ter esse tipo de horários? Porquê é que nós não temos jogos às 11 da manhã, jogos às 3 da tarde, jogos às 5 da tarde, às 6 da tarde, e temos tantos à noite? Eu acho que a própria experiência do adepto não tem essa qualidade. E até podemos ir ao preço dos bilhetes. Sim. Porque Portugal não é, e todos sabemos isto, Portugal não é um país de grandes salários, de malta rica. Em todas as esquinas não tens um rico em Portugal. E olhas para o nosso futebol, que acaba por ser o desporto do povo, e tens bilhete a 50 euros, a 60. Sim. Um adepto do Sporting quer ir a Barcelos, tem que pagar 30 ou 40 euros. Um adepto do Gil Vicente quer ir a Alvalade, tem que pagar 30 ou 40 Sem euros. tirar o que paga pela deslocação, não é? Sim. Estou a falar do bilhete. Só do bilhete. Sim, Claro, sim, depois sim. há a questão da deslocação, ou seja, os horários não são bons, o valor Qualidade do dos preço, relevados. o valor do preço do bilhete, acho que não faz jus ao país em que estás. Depois as infraestruturas também não são boas. E eu estava a falar do relevado, mas se olharmos para as Sim. bancadas de muitos estádios, passam degradantes. Sim. De muitos estádios de Portugal. Depois tens aquelas exceções dos estádios com mais poder financeiro. Mas eu acho que há mesmo muito para poder mexer, Explorar. exatamente, E melhorar. para poder melhorar tudo. Porque a verdade esportiva, obviamente, mas a própria qualidade dos clubes também, porque senão vamos chegar à Liga Qualidade do Conferência e não vai dar nada. Sim, e Sim, mas também o a problema própria... também da Liga Conferência é um bocado a instabilidade de quem é que lá vai. Sim, Porque não é, quando tu tens um quarto, fora os três grandes, que vai sempre à Europa, tiveste um Santa depois Clara vai-se mais notando. recentemente. passados X anos vai-se Certo, notando. certo, E certo, hoje já certo. tens um Braga que contribui com pontos e de que maneira. Mas quando... O Vitória do Rui Borges contribuiu com bastantes pontos. Teve muito bem, mas a inconsistência é óbvia. Tanto que o Vitória depois contribui com muitos pontos e depois não consegue ir à Sim. Europa. Vai o Mas Santa isso Clara. mostra a competitividade do campeonato nesse Pronto. quinto lugar. Mas não me fazia nada mal haver ali um quinto grande, chamamos-lhe assim. Uma equipa a aproximar-se ao Braga. Não sei se será um Gil Vicente, não sei se será um Famalicão. Pelo menos esta época parecem ser estas duas, que agora estão em igualdade pontual. Não é? O Sim. Famalicão com uma grande exibição e o Gil Vicente deixa-se empatar no final do jogo 2-2 e acaba por ser apanhado. Mas o César Peixoto assumiu a candidatura à Conference. Eu acho que aí é tal coisa. Nós Também há a tinha que questão da haver alguma maior centralização regularidade. dos direitos Sem dúvida, de sem transmissão. dúvida. A componente financeira Portanto, não pode ser sim. posta de lado. Exatamente. Portanto, há muita coisa aqui para melhorar, sem Sim, porque dúvida. essas equipas batem-se depois com outras, com outro poderio financeiro Claro. de outros países. Sim, e também é o que causa também esse fosso entre os 4 primeiros e todos os Claro, restantes Mas no ainda campeonato. assim há muita margem para melhorar. Última pergunta, Sim. da Cláudia Torres, e é para o nosso Zorlac. Só quero saber qual foi o estado emocional do Zorlac depois do jogo com o Bodo Glimt. E vamos já fazer a ponte. É Cláudio, né? E é a Esta Cláudia foi Torres. com provocação, ó Cláudio. E queremos... Ó Cláudio, olha como é que puseste o homem. E vamos partir já para o tema Vamos- Bodo Glimt Sport. Vamos para a Noruega? Vamos para a Noruega. Vamos diretamente para Bodo. É vestir o casaquinho. Falámos 3 bacalhaus, não é? Derrota do Cláudia, Sporting. Derrota do Como é que eu Sporting. me senti? É assim, houve muita gente a vir ter comigo à stream por causa do jogo do Bodo Glimt, por causa das palavras que eu tinha proferido relativamente ao Rui Borges e ao Sporting e a esta época. A primeira coisa que eu deixava de gostar, claro, é que o problema relativamente ao Rui Borges, o que eu vejo de problemático com o Rui Borges, não é o problema que eu vi no jogo com o Bodo Glimt. São coisas completamente diferentes. Eu falei de uma falha de ambição, eu falhei numa falha na maneira quando o resultado é apelativo para o Sporting, contra equipas competentes, como é óbvio, e eu falei numa falha até no que é um resultado apelativo. Por exemplo, o empate no Dragão não podia ser apelativo e foi. O empate na Luz não podia ser apelativo e também foi, porque estamos a tentar recuperar relativamente ao primeiro classificado. Portanto, aqui o que aconteceu com o Bodo Glimt foi basicamente uma má preparação do jogo. É óbvio que a baixa por castigo do Maxi interfere, mas dificilmente faria muita diferença. Porquê é que eu digo faria muita diferença? Porque no momento defensivo ele ia sofrer como sofreu o Fresneda na esquerda ou principalmente o Vagianidis à direita.
A questão é que quando o momento vira, o Maxi não ficaria traumatizado com esse problema, porque os jogadores ficaram tão bloqueados por não estarem a encaixar defensivamente no processo do último terço de futebol construído do Bodo Glimt. Portanto, aquilo está uma bandalheira na defesa. E a verdade é que depois, quando sais desse momento do jogo, tu vês que os jogadores estão presos. Aqueles dois jogadores estão tipo do género: ok, ainda bem, eu vou utilizar este momento no jogo para pensar um bocado acerca da próxima vez que eles vierem em ataque organizado, porque isto como está não pode estar. Portanto, houve uma falha de preparação, fomos comidos do ponto de vista tático, preparámos mal o jogo. O responsável é obviamente o treinador. O pessoal apontou muito para a intensidade ou para a dinâmica, quer dizer, para a fisicalidade das duas equipas é totalmente diferente. Os jogadores é totalmente diferente. Que faltou um bocado de... A rotação, de alta certo, rotação. Exato. Intensidade. Mas não é por aí. Era mesmo uma componente tática. Eu acho que toda a gente viu que nós não preparámos bem o jogo do ponto de vista defensivo. Agora, aliás, os jogadores, corrigir. Isso foi tema, foi a questão e a quantidade de quilómetros percorridos pelas duas equipas, pelos jogadores do Bodo Glimt, que correram muito mais. São menos 10 km. São menos 10 km, exatamente. Pronto. Agora, para finalizar este ponto, até porque temos o jogo agora em Alvalade e seria interessante falar um bocadinho acerca da componente tática, é óbvio que se tivéssemos outros jogadores, noutro momento do jogo, quando não é esse momento em que o Sporting não se consegue mexer, talvez esses jogadores tivessem oferecido mais e fizeram falta. Porque nem sempre foi bola dentária do Sporting e o Sporting encostado. Nem sempre foi, nos 90 minutos. Principalmente na segunda parte. Também. Mas fica a ideia de que é um momento, é uma falha do treinador. Mas não é essa a minha crítica para o Rui Borges. E esta falha do treinador aconteceu à Atalanta esta semana também. Já vimos a acontecer ao Guardiola, e aconteceu em Madrid. Já vimos a acontecer ao Klopp, aos melhores treinadores do mundo. O que é que isto quer dizer? Isto quer dizer que pode acontecer a qualquer treinador e eu desculpo completamente que aconteça. Ainda para mais num jogo de Champions contra uma equipa que também me mandou 3 batatas lá para dentro contra o Inter, ainda há bem pouco tempo. Inclusivamente um Inter que joga em 3-5-2, que analisámos há pouquíssimo tempo também, um esquema que se enquadra muito mais com as dinâmicas defensivas, portanto, para contrariar as dinâmicas ofensivas do Bodo Glimt, do 3-5-2 é muito melhor do que o 4-4-2 sem bola. E, na minha opinião, aqui temos que deixar passar. É o que eu acho. Eu percebo, não planeámos bem, o nosso treinador não estudou bem o adversário, não nos adaptámos bem, sem dúvida, mas então eu acho que é o principal culpado, mas não tem nada a ver com a crítica ao Rui Borges. Percebes o que eu quero dizer? É tipo, mas eu agora a levar 3-0, eu estava a criticar por alhos, e aqui tens que criticar por bugalhos, e aqui os bugalhos, eu até entendo, pode acontecer num jogo de Champions. Já aconteceu ao Guardiola, aconteceu esta semana ao Guardiola em Madrid. Portanto, foi comido taticamente. Portanto, é pena, é claramente incompetência, mas acontece aos melhores treinadores do mundo. A equipa não encaixou bem, não se preparou bem, e pronto, e a partir daí foi um descalabro, ainda corrigiu, não corrigiu a tempo, corrigiu já com o resultado em 2-0. O intervalo. Sim, o intervalo. Passámos a defender em 4-5-1. A questão é, também não sabemos até que ponto é que essa correção se transfere para o jogo de Alvalade, porque sabemos que, apesar do Bodo Glimt ter uma identidade muito própria, o próprio treinador disse isso, nós jogamos o que jogamos sempre, jogamos da maneira que jogamos sempre. A verdade é que, em termos de momento do jogo, duvido que os momentos de jogo se dividam na mesma percentagem. Portanto, o jogo no primeiro terço do Sporting vai ter uma percentagem menor em Alvalade, com o Bodo Glimt a ganhar 3-0, do que na Noruega com um resultado 0-0. É normal isso, não... Sim. Agora, portanto, eu não sei se a correção que acontece na segunda parte e que acontece, não há dúvida, e que melhora o Sporting e depois levas até um golo num período em que o jogo parecia bem mais equilibrado. Bem mais equilibrado, ainda que o Bodo Glimt se mantivesse ameaçador. A verdade é que eu só olhar para aquilo que é o jogo de lá, estava 2-0 nesse momento. Portanto, tu equilibras o jogo a levar 2-0. O Bodo Glimt também não quer sofrer golos, certo? Portanto, sim, mas o que torna esta equipa do Bodo Glimt tão romântica, esta época, é o facto de eles nunca abdicarem de partir para a baliza adversária, estando a ganhar por 2-0 ou 3-0 na Liga dos Campeões ou noutra competição, que neste momento não jogam, não disputam outra competição. Mas
Sim, já viste muitas equipas destas. Por exemplo, eu lembro de um Celtic uma vez ganhar ao Barcelona, a encostar tudo cá atrás, o Barcelona ainda de Messi e companhia, a encostar tudo cá atrás com 15% de posse de bola ou 20% de posse de bola. Exatamente. E a ganhar um 0. E não é isso que não é acontece este Bodo ao Glimt Bodo de Glimt. todo. E nem é aquilo que o Sporting vai esperar certamente no jogo de Alvalade, um Bodo Glimt muito ou ultra defensivo, porque não vai ser esse tipo de equipa que o Sporting vai apanhar. E a minha questão para ti também será, primeiro, como é que viste? Quais foram os pontos em que o Bodo Glimt conseguiu contrariar totalmente a equipa do Sporting e onde é que a apanhou desprevenida? E acho que é para isso que vais também usar o teu quadro. Eu fui para o quadro. E depois... Incrível. E a ansioso. Na volta estamos sempre a pedir na stream. Usa o quadro. Usa o para explicar quadro, o que estás a dizer. E a segunda pergunta será relacionada com o que é que o Sporting poderá fazer também diferente aqui em Alvalade para virar ou tentar virar esta eliminatória. Eu acho que é, se nós nos... Aliás, primeiro eu vou já para o que vou pedir ao meu Sporting. Eu não estou a pensar numa reviravolta. Eu até acho que podemos perder claramente em Alvalade contra o Bodo Glimt também. A minha questão é, eu gostava de se limpar a má imagem que se deu do Sporting, do futebol português, dos jogadores do Campeonato Nacional na Noruega. Estar a levar 3 bacalhaus na tromba na Noruega para não encaixar na cabeça de ninguém. Epá, desculpa, Pá, é chocante. É verdade, chocante, não há chocante. hipótese, meu, por amor de Deus. Eu sei que ganharam ao City 2, meteram 3 no Inter também, já na Liga Europa deram 6 à Roma do Mourinho, não interessa. Sim. A questão é que não sou a melhor equipa do mundo, longe disso, e eu espero que o Sporting em Alvalade consiga limpar essa má imagem. Também espero, isto já no topo, que acabássemos a primeira parte a ganhar um 0. Pá, para mim já era uma coisa muito boa. Não, se o Sporting, vamos ser práticos, se o Sporting marcar, eu ia dizer tiver a sorte, mas não, se o Sporting conseguir chegar ao golo nos primeiros 20 minutos, está completamente dentro da eliminatória. Epá, não sei. Eu não olho, eu acho mas que tu olhas acabar a para o primeira parte a Sporting ganhar um 0. como é quase um milagre vencer o Bodo. Eu não acho que seja. Eu, por um lado, acho que o Sporting, esta época, não marcou no jogo da Supertaça, que é quase um jogo de pré-época. Sim. E que ficou um 0 com um frango do Rui Silva. E não marcou agora contra o Bodo Glimt. Porque de resto marcou sempre. E já jogou contra PSG, Bayern de Munique na Alemanha, já jogou Bilbao, vários jogos São grandes Mamés. cá dentro, já jogou com várias equipas fortes. E a verdade é que marcou sempre. Agora a questão é, eu também acho que o Bodo Glimt marca em Alvalade. E a partir do momento em que perdeste 3-0, uma equipa que é tão forte no processo ofensivo Sim. e na transição ofensiva, que foi uma coisa que não se viu tanto neste jogo. Agora, em relação às dinâmicas do Bodo Glimt, a minha questão é até onde é que vai essa preocupação? Porque nós temos que ver um jogo, nós temos que conseguir evitar esse momento de jogo. Porque nós precisamos de bola, precisamos de controlar o jogo de outra maneira com bola no pé. Portanto, não sei até que ponto é que o grande problema que tem que ser corrigido do jogo fora transita para aqui por uma questão de percentagem de momento do jogo. É tão simples quanto isto. Agora, as dinâmicas são simples. Vocês têm aqui no quadro como é que eles se organizam. Portanto, isto é um 4-3-3 normal com os laterais mais interiores. É um 4-3-3 que vocês já veem vários triângulos e vários quadrados para ligar entre os jogadores. E onde é que está o problema? O problema é quando a bola, eu vou pegar aqui nesta bola, chega mais ou menos a este lado no campo. Aí é que está o problema. O que é que nós temos? O primeiro ponto é, em termos de profundidade, eles procuram maior profundidade na direita do que na esquerda. O extremo esquerdo é mais tecnicista, o extremo direito é mais rápido. Então, À direita é o Blomberg e à esquerda e o o que é que Jan Pitaraw. acontece? Quando a bola chega aqui, este jogador já se vai comportar como um ala esquerdo, como um extremo esquerdo a Porto. Vai esticar, vai encostar. Estão a ver? Vai abrir aqui espaço. O que é que acontece também? Este ponta de lança vai segurar no meio dos centrais. Certo? Posicionalmente vai-se colocar no meio dos centrais. Vai estar à marcação dos dois centrais e vai brincar com isso. Fixando-os. Vai abrir aqui um espaço que é muitas vezes, e nós vimos isso e assusta, como é que os médios estão ao lado dos avançados. Esta é uma das principais dinâmicas. Os movimentos de Tem que estar altura. lá. Um médio. Entre o avançado e o extremo. Exatamente. Movimento E de agora, altura. o que é que acontece a estes dois jogadores? E vocês vão ver aqui o grande problema, que é um 6 e é uma grande divergência vertical no campo. Vocês vão ver que por a bola estar aqui, que até está bastante centralizada, a equipa percebe logo que momento de jogo é que quer. Atenção que eles têm várias dinâmicas. Esta para mim foi a mais problemática. E o que é que acontece? Este jogador vai fechar aqui, O Berg. este jogador vem mais para dentro e este jogador vai para dentro do avançado. Estão a ver estes 6 jogadores aqui? Isto é uma dor de cabeça.
para aquilo que o Sporting está a fazer. O que é que acontece aos centrais do Sporting? Como este ponta de lança segura um Diomande e um Inácio, este jogador que está aqui é um Vagianidis a olhar por cima dos ombros, tipo do género, eu não estou aqui a fazer nada. Não tenho aqui ninguém. Eu não estou a fazer aqui nada. Sim, mas às tantas o lateral também já está aqui, né? Sim, mas o lateral está muito mais preocupado com a segunda bola do que outra coisa. Vocês não veem o lateral a esticar assim tanto. Acontece quando eles permanecem no jogo ou deambulam o jogo, porque eles muitas vezes chegam aqui e dizem, ok, eles fecharam bem, então siga, não é? Vamos bascular o jogo. Mas a questão é que vocês veem o quão estupidamente desbloqueada está para um dos lados. Quer dizer, este jogador que está aqui é o extremo esquerdo, que está mais à direita do que o avançado. Quando vocês veem uma dinâmica destas, quer dizer, vocês ficam... Às tantas tens 3 jogadores a marcar o ponta de lança. Portanto, tu vês logo que tens aqui um problema gravíssimo para resolver. Porque depois vais ter uma série de movimentos de ruptura a entrar. Pronto. Sim. É assim, finalização. existem esquemas que posicionalmente contrariam muito melhor isto. Um deles é o 3-5-2. Na teoria, quem é que foi eliminado por eles em 3-5-2 antes do Sporting? O Inter. O Inter. E existe outra maneira, que é a marcação homem a homem, que é o tal seguir as marcações, os 90 minutos, que está super na moda agora, que é a referência individual e vais atrás dele para onde ele for. Sempre. Se fizeres isso contra o Bayern de Munique, que foi exatamente o que a Atalanta fez, Acontece mal. leva 6. Porque às tantas tens os teus centrais à frente da área do teu adversário. Porque o avançado, o Jackson, andava a puxar um dos centrais da Atalanta até atrás do meio campo. Sim. E o central vinha. Sim. Portanto, às tantas estava tudo trocado, estavas com o lateral, o ala esquerdo a fazer de central. Porquê? Porque as referências são permanentes. Pronto, então vai ser perigoso. difícil. É perigoso. É difícil. A questão é, não podemos perder muito tempo nisto. Nós temos é que ter bola. Não há dúvida que temos que acertar com as marcações de outra maneira. Mas também temos que fugir de um jogo que tenha tido tanto este momento. E Porque a verdade é que desta este momento teia- foi tipo o quê? Sim. 75% da primeira parte foi ou aqui, ou quase certeza a chegar aqui nos próximos segundos. E via-se isso na televisão, ficava a ideia de que está imensa gente numa zona. E os próprios defesas sentiam-se perdidos. Vês a determinado momento, a meio da primeira parte, tu vês um Luís Soares, que é a primeira referência do Sporting a defender, não é? Vês um Luís Soares 2 metros à frente também a lua. Yeah. Ou seja, vês uma equipa do Sporting que está asfixiada a 25, 20 metros da sua baliza. E depois vês um Bodo Glimt que asfixia aqui o Sporting logo no primeiro momento de pressão, com 5, 6, 7 jogadores. Sim, mas Tenta recuperar a posse de bola e depois já parte logo mas para o momento problema ofensivo. está mesmo na dinâmica ofensiva do Bodo Glimt. Tu não preparaste como deve ser. Sim, mas o Sporting terá de preparar a primeira fase de construção para poder sair desta teia Mas de não acho pressão que tenha sido... Sim, está do bem, Bodo mas Glimt e depois criar acho que ataque não à foi frente. aí. Porque se há tantos jogadores aqui, Sem certamente dúvida. que haverá Mas espaço isso não aqui é à na frente. fase de pressão do Bodo Glimt. É muita coisa Isso que eles no fazem. momento com bola do Bodo Glimt. Exato. Eles fazem muita coisa boa e bem feita. Aliás, eles têm outras dinâmicas que também baralham e de que maneira? Porque eles atacam até pelo lado esquerdo, diferente de como atacam do lado direito. Portanto, é complexo. Sim. Mas a questão é, esta para mim foi a dinâmica pior de todas. Foi a pior dinâmica de todas, em que eu estou a ver 3 jogadores a marcar um ponta de lança e 2 jogadores sozinhos no último terço. Sim. Pronto. Aliás, o Vagianidis faz um jogo muito Mano, miserável. mas o Vagianidis já olhava por cima dos ombros do género, não estou aqui bem. O Rui Silva teve uma pequena lesão, uma pequena mazela, o Inácio sai disparado para o banco para falar com o Rui Borges, e o Rui Borges, pelo que ele disse, eu acho que sim, acho que estamos tramados. É a única coisa que ele me parece dizer ao Inácio, toda a gente viu. É óbvio que o 4-5-1, a linha de 5 no meio campo, repara que linha de 5 a defender o Sporting não fez, e ainda bem que não fez, porque é pior. Porque ainda tens mais um... Sim. Tens mais um da direita. Pronto, tens que sair com os centrais. Aliás, com a linha de 4, o próprio Inácio tem que sair. O Inácio tem que sair. O Inácio não se pode deixar no meio dos centrais. E quando ele sai, tem que ser entra o médio de substituído. ruptura. Ele tem que ser substituído pelo Vagianidis e pelo Diomande como centrais. Portanto, se ele não sai, ele tem que largar aquele avançado, aquele ponta de lança, dá-lo ao outro central. Percebes? É tal coisa. Já com a linha de 4, muitas vezes um central tem que sair. Bem, com a linha de 5 vais ter que estar a fazer uma salganhada de trocas de posições que ainda vai dificultar. Atenção, olhando isto para o ponto de vista posicional, podes fazer homem a homem o jogo todo. Sim. Que contra algumas equipas Sim. funciona bem, contra alguns esquemas funciona melhor ou mais fácil. Por exemplo, contra o Bayern Munique, não faças. Ficou provado. A Atalanta mostrou a toda a gente, não vale a pena. Agora, se isto interessa muito para o próximo jogo, eu
Se vocês forem ver outra vez o jogo, e principalmente a primeira parte, nem é preciso ver o jogo, vocês vão ver aquilo que eu estou a falar. Eu meti várias vezes nos posts, estou a fazer desenhos que eu vi e que apontei para o que estava a ver. A meter pausa na box do género. Mas quem é este tipo? Este é o número quê? Mas este tipo não joga ali? De onde é que este tipo vem? Mete mais para trás. E depois para ver onde é que ele vem. E vem dali, vem. Pois vem. Mas já não está lá. Percebes? Portanto, exigia uma preparação, um conhecimento, um respeito diferente e uma adaptação diferente. E o que é que o Sporting poderá fazer de diferente para este jogo em Alvalade? Eu acho que defender em 4-5-1, tendo em conta a nossa identidade defensiva, eu acho que era o melhor. Portanto, evitar a linha de 5, como é óbvio, mas fazendo um 4-5-1, eu acho que é o melhor. E, acima de tudo, conseguir segurar a bola no pé dos médios. Mas quem é que serão os 5, a linha de 5 do meio? É mais quem é que é A defender é o pois. Trincão a fechar no meio também. Porque o Luís Guilherme poderá estar fora. Pois. Não treinou nos miúdos que a comunicação social deve acesso ao treino e poderá não jogar. E o próprio Vagianidis não tem uma exibição muito feliz, ou seja, o Fresneda poderá regressar ao lado direito, não é? Sim, mas aqui, olha, metes o Fresneda à direita e metes o Maxi à esquerda. Não estou a dizer que depois, noutros momentos do jogo, não fosse melhor, já o disse, mas neste momento defensivo é posicional, não é individual. É posicional. Sim. Não é do género. Eu sei que depois o Rui Borges, não, eu estou aqui para defender os meus jogadores, fui eu que os escolhi, não, faltou isto, faltou aquilo, mas fui eu que os escolhi, a responsabilidade é minha. Mano, isso é troll. É troll. Podias ter jogado com 11 avançados ou com 11 guarda-redes. Se posicionalmente não estás adaptado às dinâmicas ofensivas do teu adversário, porque não estás a fazer o teu trabalho. Pá, não tenhas vergonha. Isto já aconteceu ao Guardiola, mas pelo menos assume o que aconteceu. O que aconteceu é que foste comido de cebolada. Do ponto de vista tático, foste um borderline incompetente, não tem outro nome. Foste comido de cebolada por uma equipa que isto não é novo. É o que disse o treinador do Bodo Glimt. Para nós jogamos o que jogamos sempre. Alguém não preparou este jogo. Desculpa, porque estas dinâmicas vêm-se nos outros jogos do Bodo Glimt. Portanto, tu sabes que eles fazem isto. Tu sabes que eles são uma equipa com este tipo de ideia, com este tipo de imagem. E para eles era fundamental ganhar esta vantagem logo em casa. Não. Porque Eles sabiam perfeitamente que tinham que levar a eliminatória bem folgada para Alvalade. Acho que isso é óbvio. Achas Têm que não? aproveitar. Sim. Vão jogar em casa. Era fundamental. Num campo completamente fora do normal para a equipa adversária. Sim. Depois vão ter que jogar a segunda mão fora de casa. Achas que não iam logo dar tudo na primeira mão? Claro que iam. Sim, evidente. mas vocês entendem. Eu até desculpo que isto possa acontecer a qualquer treinador, já vimos isto a acontecer, ao Jorge Certo, Jesus. mas nem esse o ponto. Não é esse ponto. Pronto, e sinceramente acho que o sintético também não ajuda, porque não ajuda. Não ajuda ao Sporting. Não ajuda ao Sporting. Ajuda ao Bodo. Pronto. Os jogadores mostram sempre alguma incapacidade de adaptação, até do ponto de vista, até no choque, até a poisar a perna no chão. Parece que têm medo. Mas é tal coisa, o pessoal criticou a cena do Nuno Santos. Pá, em sintético, o Nuno Santos vem de uma lesão nos ligamentos. Mas a própria declaração do Trincão na conferência de imprensa antes também acabou por envelhecer um pouco mal, não é? Ele a dizer que tinha dito ao Bragança que até podiam jogar descalços, porque fazia lembrar os tempos de miúdos e não sei o quê, e depois o Sporting tem uma exibição Eu contigo. que sai totalmente ao lado. Na Não Noruega. preparámos bem o jogo. Olha, agora que tínhamos arte e engenho para limpar a má imagem que ficou lá, E quiçá repetir a façanha de nem 64. penso nisso. Não penso nisso. Acho que isso é uma coisa que só vou pensar quando o árbitro apitar e depois quando o jogo se for desenvolvendo. Acho que adorava que ficássemos a ganhar 1-0 no final da primeira parte. Porque cheira que mais um golo possa... Pronto, não é? Sim, Motiva o Sporting e tranquiliza o Bodo Glimt. o Bodo Glimt. Mais um É golo, óbvio. o segundo golo depois na segunda parte, mesmo que acontecesse aos 80 minutos, aquilo ia ser um Estavias. Sim. Mas O Sporting só não pode sofrer um gol do Bodo Glimt no início, pelo menos. O Sporting tem que marcar primeiro, porque se o Sporting sofre primeiro, fica em desvantagem de 4 golos. pode ser E acho difícil, que aí sim. já é muito difícil. epá, eu não penso tanto nisso. Eu quero é dar a volta. Eu quero é que tenha momento, bola no pé, momento de jogo, outra capacidade para construir. Sim, mas tens que chegar ao e gol. cuidado com os autocarros. Porque esta equipa do Bodo Glimt não tem medo de meter o ponta de lança aqui quando está a defender. Vocês vão ver 11 jogadores todos na linha da grande área, ou atrás, e um ponta de lança dentro aqui do meio círculo da grande área. Portanto, eles metem 11 jogadores no processo defensivo lá atrás. E Sim, mas aconteceu- não aplicam autocarros. Não, eles vão meter autocarro. Eles Em aplicam- Alvalade? E meteram lá.
houve momentos em que o Sporting chega ao último terço, em que tu tens o jogador mais avançado do Bodo Glimt, que é o ponta de lança, dentro do semicírculo da grande área, sem bolas paradas. Eu acho que Não é até- um canto, não é nada. Eu acho que até houve um problema qualquer no aeroporto de Lisboa, porque eles trouxeram logo o autocarro no avião. Esquece. Já vieram com Esquece. essa promessa. E se vires o jogo contra o Inter, o que eles Não, querem mas é que também tu não me cruzes. surpreende de todo, claro. O que eles querem é que tu cruzes. Porquê? Porque eles têm todos 2,5 metros. Portanto, eles querem é que tu cruzes. E o Inter caiu muito nessa esparrela sem algumas referências ofensivas também nesse jogo. Atenção a quem for puxar do jogo do Inter, não vejam só o resultado, vejam o jogo. Sim, porque o resultado enganador para o jogo foi. Muito mesmo. O Inter foi um problema grave em Itália contra o Bodo Glimt. O Bodo Glimt na primeira parte está 0-0 Podia estar 2 ou 3. e depois marcam 2 golos, um com a oferta de um central e o outro com uma jogada espetacular de contra-ataque lindíssima, maravilhosa, Pois. como eles fazem tão bem. Muito perigosos. Eu acho que eles marcam em Alvalade. Eu não estou a pensar em revirar a eliminatória. Neste momento estou Queres uma boa imagem? a embeiçar com a ideia de limpar a imagem. Não somos esta equipa, isto não é o nosso futebol, isto não são os jogadores do nosso campeonato, isto não é um clube todo português. Portanto, temos que limpar essa imagem para o futebol português. E acho que o Braga vai ter que fazer o mesmo. Acho que Sim. o Braga faz uma exibição paupérrima contra os húngaros, contra o Ferencváros. Horrível. Completamente sem conseguir lidar com a pressão alta. Horrível a todos os sentidos. Muitos dos nossos espectadores podem não ter visto o jogo. Nunca, nem nos meus wildest dreams eu achei que o Braga fosse lá jogar tão mal. Aliás, tinhas dito aqui que o Sem Braga dúvida. poderia ser... O único a vencer. sim. Eu achava até que ganhava por mais do que um golo. E a verdade é que a perder 2-0 ainda tiveram medo. Não é que o jogo deu melhor um bocado para o Braga a perder 2-0, porque melhora, mas eles ainda tiveram receio de poder sofrer o terceiro. Uhum. Portanto, houve ali momentos em que os jogadores do Braga é do género. Eu acho que isto dá, mas não sei se é boa ideia arriscarmos agora e guardamos isto para Braga. Na segunda Entendes mão, o que eu quero sim. dizer? Portanto, É aquilo... o ponto positivo de jogar em casa à segunda mão as 3 equipas. mas é chato. É chato, muito chato. Muito chato. A exibição contra o Ferencváros foi muito aquém Em das contrapartida, o expectativas. Futebol Clube do Porto venceu na Alemanha, o Com Stuttgart, grande jogo, pá. com... Mas não sei, mas o que é que tu Um viste grande ali do jogo. Bodo Glimt? O que é que tu É assim, achas? o resultado Acabou, foi não é? surpreendente. Acabou. Mas foi justo até. Não, sim, calma, uma coisa não invalida a outra. O resultado para mim foi surpreendente. Porque eu ao longo do dia tinha comentado até com vários amigos que, ok, é um facto que o Bodo está nesta fase e já eliminou várias equipas competentes. Mas o Sporting tem melhor equipa que o Bodo Glimt, não há como. E eu nunca esperei que o Sporting levasse 3 na Noruega. Perder até podia perder por 1-0, podia empatar e trazer a eliminatória para o Alvalade. Até por 2 Acho golos. super. Por 3 é muito pesado. Surpreendeu-me. O Sporting também, eu achava que tu ias falar nisso. O Sporting também teve um bocadinho, para além de ter o demérito da preparação, também teve um bocadinho o azar do jogo. Porque o primeiro, o penalti, é um lance um bocado duvidoso. bocado Eu achei puxado. pelo menos um bocado duvidoso. Também achei. E depois, no momento, mas aí não é só azar, é também mérito do Bodo Glimt, no momento em que o Sporting está mais capaz, que é quando volta do intervalo, no início da segunda parte, acaba por sofrer o terceiro. E o isso segundo gol dá também é ali um uma... ressalto num rebate mas- que não parecia perigoso. Sim, mérito, até ressalta para 2. Sim, Até ressalta para sim, 2 sim, jogadores sim. do Bodo Glimt, mas ainda Isso, assim. aí são coisas que acontecem. Agora, depois o momento do terceiro gol acho que manda um bocadinho abaixo o Sporting, e claro que é um resultado pesado, porque nunca se esperava que o Sporting levasse 3 na Noruega. Pá, mas eu não acho mesmo que o Sporting já esteja eliminado, como muita gente diz. Porque se o Sporting marca um golo em Alvalade e deixa a eliminatória 3-1, está completamente dentro. Porque isso também vai motivar os jogadores do Sporting. O público em Alvalade quer ver... Eu percebo o teu ponto de limpar a imagem, mas o público em Alvalade vai querer ver uma reviravolta histórica. E tem armas para o fazer. Sim, Tem tudo armas bem, para o mas fazer. mas E eu vão também não motivar vou- a equipa. Mas eu não vou fingir que somos melhores do que este Bodo Glimt. Achas que não és melhor que o Bodo Glimt? A sério? Eu acho que o Bodo Glimt é uma equipa muito amatreira para estes jogos. É uma equipa que tem uma transição ofensiva superior à do Sporting. É uma equipa que tem dinâmicas ofensivas muito criativas e que dificultam muito as marcações ou as zonas de quem defende. Acho que não é... eu acho que eles- Mesmo a nível individual? Ou Eu- seja, olhaste não, para alguns não, jogadores não, do não. Bodo e Nisso achaste não, que nisso jogariam não. no Sporting a titulares? Nisso não, mas eu acho que o Bodo Patrick Glimt não Berg é... jogava. O, Ian Pitarago o jogava. jogava... Esquece. Ui, que medo. Ele joga muito à bola, mano. Aquele extremo esquerdo, aquilo é uma maravilha. O próprio Bloomberg é um jogador muito interessante. Esse já Gosto tenho mais do dúvida. Ian Pitarago. Mas Sim, a extremo mas- esquerdo não podia jogar. Mas ainda assim... Tens lá uma bolador. No clube. Calma.
Podia chegar. O Guilherme não é para jogar a de Gui, ok? O Guilherme não é para a esquerda. Mas eu continuo na minha. Eu não estou a ver um Bodo Glimt tremido defensivamente. Sei que eles defendem com 11. Aliás, viu-se em vários momentos em que eles defenderam com 11. E é que tu estás a tocar a bola. O Sporting Sim, também mas eles foi defendem- obrigado a fazê-lo. Certo, mas eles não têm medo. Eles metem 11 jogadores antes de ser preciso. Tu chegas a um ponto de ataque construído e eles, clique, malta, já está. Pronto. E vocês veem, metem pausa e veem como é que eles estão. E não vens de um canto, não vens de um livre, não vens de nada. Eles metem-se assim. Portanto, eles estacionam os autocarros todos à frente da área. Acabou. Portanto, e depois têm todos 2,5 metros, não sofrem um gol de cabeça contra ninguém, né? Portanto, entendes onde é que eu quero chegar? Portanto, eu acho que há muita competência do Bodo Glimt que um 3-0, porque é disso que estamos a falar de dar uma reviravolta num Certo. 3-0. Eu acho que num 3-0 é muito pesado, historicamente não acontece desde 66, ou o que é, né? 64. 64. Portanto, eu continuo na minha. Acho Jogo que com o aí- United, de Jorge Best, de Bobby Charlton. Pronto, num ano histórico para o Sporting, mas não eu Taça das contigo, eu não penso nisso. Olha, vou pensar nisso durante o jogo se o Sporting me fizer pensar. Deus queira que sim, mas até lá dar outra imagem, dominar o jogo de outra maneira, ter a bola no pé, que é uma coisa que o Sporting tem, marcar golos, que é uma coisa que o Sporting só não fez 2 jogos esta época. Sim. Nós não podemos ser injustos. É verdade o que eu estou a dizer. Mas também temos que olhar para os adversários que foram e perceber que são adversários de grande gabarito europeu. Quem? Os adversários aqui, o Sporting não marcou golos. Foram 2 adversários que um está-se a bater muito bem na Europa, O Karabakh, o outro é um desculpa, close o Bodo europeu. Glimt. O outro é um close europeu. Exato. Veremos. Eu acho que Eu acho que um podemos é um fazer jogo a ponte. pré-época e o outro é um jogo mal Claro. preparado. Que não é o costume do Rui Borges. Não é. Portanto, eu nem sequer vou associar a minha crítica da semana passada à crítica agora do Bodo Glimt, porque não tem nada a ver. É uma crítica completamente... Aquilo que eu acho que o incompatibiliza como treinador do Sporting não é preparar mal Não um achaste jogo. um problema de atitude neste jogo? Não achei nada disso. Ele preparou mal o jogo, encaixou mal, não estudou bem o jogo, não se preparou bem. E não é costume. Normalmente o Sporting não entra desequilibrado. Já jogámos contra PSGs, contra Bayern Munique e ele preparou bem o jogo. Sim. Não fez as melhores exibições, não andámos ali espetacular, vamos jogar de igual com o PSG, porque não? Mas a verdade é que defendemos bem e estávamos super equilibrados e sabíamos o que é que eles faziam e como é que vinham. Sim. Individualmente têm outra qualidade e coletivamente também são muito vivaços. Sim, claro. Então o Bayern, acreditem, é mais vivaço que o Bodo. Se vocês acham que as dinâmicas do Bodo são vivaças, cuidado com o do Bayern. Sim. É que o Bayern não há posições. Há o Kane. O resto é tudo ao calhas. Há gol. Eles aparecem por todo lado. Aquilo esquece lá o esquema. Aquilo Há é uma Kane, loucura. Ou mesmo sem Kane. O Olise Porque já os 6-1 o foram Jackson sem Kane. Foi com o Jackson. foram sem o Harry Kane, é verdade. Mas pronto, fica aqui. Agora, sim, na vamos ver, Europa, vamos ver. Fazemos fecha, a ponte. o Frank Vars é que eu fico maluco. Sim, mas Mano, fazemos isso a aí- ponte para o Stuttgart a Porto. Foi um Vitória do grande Futebol jogo. Clube do Porto. Um grande jogo. Com Grande 3 jogo. golos na primeira parte. Moffi e Mora marcaram para o Porto. O Undave marcou para o Stuttgart. Uma vitória que deixa o Futebol Clube do Porto muito bem, numa boa posição. Cuidado com esse avançado do Stuttgart, é muito bom. Pá. Sim, sim. Mas deixa o Futebol Clube do Porto numa boa posição para a eliminatória, para avançar para os quartos de final, o que é importante sempre para Portugal. O Futebol Clube do Porto fez aqui uma revolução no 11, mas também já vem sendo também uma imagem do É surreal. Farioli na Liga Europa e no campeonato. Fê-lo seis. agora também com o Moreirense, alterou 8 jogadores, se não estou em erro. E privilegiou o campeonato. E privilegiou o campeonato. Os próprios jogadores no final também disseram. Também acho que não é novidade para ninguém que o nosso principal objetivo é conquistar o título de campeão. E o Futebol Clube do Porto está a demonstrá-lo desde o início da época. Mas pronto, vamos aqui ao jogo em Stuttgart, né? Eu acho que até podia Desculpa. dizer um bocadinho antes. Porque Parei aqui. e foi comentado por muita gente, nós inclusive, que o Porto passou ali na fase de janeiro, de fevereiro, uma fase um bocadinho aquém das expectativas, principalmente as expectativas que criou no início da época. A primeira parte na Luz foi muito boa, a segunda parte não tanto, porque o Benfica também corrigiu e os jogadores que entraram não entraram tão bem do Porto, nós falámos isso aqui na altura, Sim. mas a primeira parte foi muito boa. O jogo em Stuttgart, nós também temos que ter em consideração o adversário que foi. Os clubes que já lá venceram, eu não sei ao certo, mas acho que foi o Bayern e só mais 1 ou 2 clubes que lá Sim, venceram. é em uma Stuttgart. das equipas de sensação da De Bundesliga longe, de esta longe, época, de sim. longe, de longe. O Porto conseguiu ir lá vencer. Pegando primeiro nesse teu ponto da revolução. Da revolução. Pá, é surreal
como o Porto mudou os 6 jogadores do meio campo e da frente Sim. num jogo e no outro. Nenhum foi igual. Os titulares, nenhum foi igual. Num tinhas o Pablo Rosário, no outro o Alan, próprio Kivior, no outro o ficou Fofana, no outro o Froholt. Fofana também jogou bem. Sim. Jogou. E mesmo o trio de ataque. Pronto, o Piatuzewski não está inscrito na Liga Europa, por isso vai sempre jogar no campeonato, o que faz com que o Borja Sainz tenha, se calhar, Tem logo minutos essa... na Liga Europa. Na sim. Liga Europa, exatamente. Mas mesmo o William Gomes PP, um dos jogadores que... O Dani jogou com o Moffi também não são iguais. Exatamente. Tem O Moffi dinâmicas fez muito diferentes. uma boa exibição na Alemanha. Sim. Tem ali um lance que até podia ter dado um segundo gol dele, que também é um grande pastel do Moffi, mas é uma boa defesa do guarda-redes. Sim. Mas foi um jogo muito bem E o gol? conseguido do Porto. Agora, acho que se sentiu, ainda por cima, logo ao ser o jogo pós-luz, sentiu-se ali aquele receio quando sofreu o 2-1 e depois o 2-2, que fosse ali um fantasma da luz de voltarem a perder uma vantagem de 2 golos, porque sentiu-se. Aliás, eu tenho... Porque Sim, o jogo não estava os igual. benfiquistas têm um coração aberto e eu tenho assim alguns grupos de amigos com malta de outro tipo de gostos. Exato. E há lá uns azuis lá nos grupos. Perdidos. E comecei a receber mensagens de: tu queres ver? Vai ser igual à luz, ainda vamos levar o segundo. Levaram de facto, mas o gol foi invalidado. Estava Zaidu em campo. Relaxa. Uma boa exibição também do Zaidu. Uma boa É exibição diferente. do Zaidu. Não há cá penaltis marados como no Dragão contra o Sporting. Não há cá falhas clamorosas como contra o Benfica. Zaidu que foi tema. Zaidu, Promete ser tema esta semana. é verdade. E olha que a exibição agora contra o Moreirense também foi boa e a oferecer-se de forma diferente do ponto de vista posicional. Sim. Portanto, já a subir mais, Sim. a arriscar mais, Sim, com mais sim. confiança. E o Pitusevski a aproveitar-se das movimentações dele. Portanto, há muitos momentos em que o Pitusevski Porque abre-lhe espaço. foge para dentro, porque percebe que não precisa estar tão esticado. Portanto, e há vários remates. O Pitusevski rematou só na primeira parte, salvo erro, 4 vezes. Teve a oportunidade Uma para marcar delas 3, para 4 golo, outra dá a recarga do Gabri Veiga, outra foi o remate também, acho que foi dele. Sim, foi. Portanto, e há ali umas movimentações do Zaidu incríveis. Mas atenção ao Porto a perder, porque o Porto leva ao 2-1, não é? E é óbvio que vai ter que se defender, é óbvio que está a jogar em Stuttgart. O Stuttgart esta semana eu estava a verificar, acabou 1-0, porque eu não tinha visto o resultado final, viu que estava a ganhar, ganhou 1-0 ao Leipzig, Ganhou. outra vez. Portanto, estão imparáveis na Liga Alemã, estão no melhor momento da época, e o Porto a perder a ganhar por não deixou de ser um Porto que queria sair, que tentava sair, Sim. criou. E foi um Porto que dificultou a situação de finalização. Portanto, é difícil criar contra um Porto baixo, e o Porto baixo consegue parar esse momento de jogo e consegue às vezes transitar rápido também. Sim. Tem jogadores para isso. Mas tu queres do quê? Que eles defendam com 2? Quando estás a ganhar 2-1 na Alemanha? Vais ter que baixar linhas. Ninguém está a dizer que não vais ter que defender. O Barcelona defendia com mais, o Real Madrid também. Tens hipóteses, ou o City, ou o que for. Não tens hipóteses. Aliás, essa é A uma questão das grandes qualidades do Não tens Porto hipóteses. Farioli. É a melhor equipa portuguesa a ganhar por um no gol processo dos últimos 10 defensivo, anos. No processo defensivo. Dos últimos 10 anos, e tu vês contra todos os adversários. É óbvio que já ganhou outra dimensão nos jogos pequenos. Porquê? Porque o Farioli está em adaptação ao campeonato nacional. Como é óbvio, é a sua primeira época. É a primeira época. Ele já não é tão resultadista nos resultados pequenos, nos jogos pequenos. Já apanhou uns sustos e tal. E espera aí que a dinâmica tem que ser outra. Também vê o que é que os outros fazem. Também aprende com isso e tal. É menos resultadista nos jogos pequenos. Mas nos jogos grandes, não deixa de ser um Porto acutilante, não deixa de ser um Porto ameaçador, não deixa de ser um Porto com uma ideia positiva do jogo. Tem que defender? Tem. Tem menos bola? Tem. Tem que baixar? Tem. Não deixa de ser acutilante, não deixa de ser ameaçador. Sabe perfeitamente o que está a fazer. E vai sacar uma falta quando recuperar a bola porque não tem jogadores para transitar. E vai fintar para fora para ganhar um fora para poder reposicionar-se no terreno. Tem vários jogadores que ganham metros. Então, mano, aquilo treina-se. Froholt, aquilo não é os jogadores. Froholt, pá. Gabri Aquilo Veiga, é o William treinador. Gomes, PP, O treinador Borja vez na Sainz, esquerda, vez na Piatuzevski. direita. Os jogadores estão instruídos para aquilo. Eles sabem perfeitamente como é que têm que ir a jogo, como o jogo está. E defensivamente muito competentes, mas acima de tudo esta ideia de nós não podemos ser infrutíferos. Nós não podemos ser... Sim. Não podemos ser um saco de pancada. Não podemos arriscar e também não darem nada. Constantemente estes tipos têm que estar em alerta. Porque a gente mais cedo ou mais tarde a gente vai lá. E na Luz eu sei que ficou 2-2. A gente falou a semana passada. O Porto podia ter feito o 3-0.
Podia ter feito o 3-1. Entendem? Está lá essa parte positiva. Está lá a parte defensiva, mas está lá essa parte positiva. Portanto, que a grande exibição... Agora, estou cheio de medo, porque eu acho que o Stuttgart é uma equipa para vir ganhar o Dragão. O pessoal escolheu o Aston Villa com o Man United, grande jogo, mas o Stuttgart é a equipa para vir ganhar o Dragão. Cuidado com estas equipas de topo da Bundesliga. Não sei, Cuidado era mais com- perigoso. Acho Assim, que era eu muito acho- mais perigoso na Alemanha do que... Acho que o resultado era mais perigoso na Alemanha do que no Dragão. O Futebol Clube do Porto, tendo conseguido o resultado positivo que conseguiu na Alemanha, acho que o jogo no Dragão, acho que o Porto acaba por ser favorito. Acho que o Porto é favorito a passar, mas como é óbvio, o Stuttgart tem também uma palavra a dizer. Acho que isso também é evidente. Acho que o Porto, mas acho que nenhum adepto do Porto olha para esta eliminatória como ganha. Calma, é esperar por quinta-feira. Não, vai ser Está em uma aberto, guerra. está Vai em ser aberto. uma guerra. É, mas eu acho que os próprios portistas, os jogadores do Porto, estão preparados para essa guerra, porque também sabem quem é que está do outro lado. Acho que ninguém desvaloriza o Stuttgart por ter perdido Eu 2-1. contando com o Futebol Clube do Porto desta época, e com a predisposição dos jogadores tanto para defender como para atacar, e a qualidade que o plantel tem, porque é inegável, eu acho Primeira que e segunda linha. eu acho que não tenho dúvidas que o Futebol Clube do Porto vai ganhar ao Stuttgart, no Dragão. Achas? Acho. Eu também acho que é favorito a passar. Eu acho que Ganhar, sim, eu não acho sei. que sim. Eu acho que o Porto tem tudo para vencer, mas não é, por exemplo, surpreendeu-me muito mais ver o Sporting perder 3 na Noruega do que ver o Stuttgart a ganhar. Do que ver o Porto aqui no ganhar. Dragão. Sim. Do que ver o Stuttgart A ganhar 1-0, a levar isto para prolongamento, não, Sim, não me choca. pode acontecer. É pode mais, acontecer. para mim era Pode mais acontecer. chocante o Sporting É perigoso, levar 3 no Valladolid. é perigoso. É mais um grande teste ao Farioli. É, porque é uma grande equipa do outro lado, não Mas é o Farioli, desvalorizar o este Porto, Porto- é valorizar o outro lado. Mas, Nuno, este Porto, Estás a cada vez valorizar que o Porto. o Porto, a semana passada, em 5 dias, estava a jogar na Luz em Alvalade. E esta semana vai jogar com o Stuttgart e Eles depois são vai a metidos Braga. em teste, eles jogam a bola, pá. E podem ter empatado e perdido 1-0, mas eles jogam a bola. E não podiu semana limpa. Pronto, mas percebes o que eu estou a dizer? Ou seja, jogou o jogo Mas do isso aí campeonato. já é outra mesmo questão. trocando Aliás, a aí, equipa pronto, toda. isso levantou questões, depois podemos ir lá, mas eu também acho que eu não tenho problema nenhum em uma equipa portuguesa, porque está a tentar dar pontos a todos os portugueses. Portanto, uma equipa portuguesa mexer-se privilegiando aquilo que se passa lá fora para não ter um jogo ali a meio da eliminatória e tal, isso era maravilhoso para o futebol português, o Sporting passar o Bodo Limpo. Eu sou e vou ser sempre completamente a favor desse adiamento de jogos. Sempre. Eu Para as competições europeias. Em Aliás, alguma o Benfica também circunstância, sim, até numa altura também fulcral, que era Qualificação. na pré-qualificação, onde, pronto, na qualificação, pronto. Portanto, eu aí não digo nada, não percebo porque é que, pronto, há ali uma animosidade que se criou no jogo de Alvalade, que vai ser muito fixe para a segunda volta da Taça de Portugal, vai ser maravilhoso, espero que seja um grande jogo e que não se transforme numa batalha campal, que não seja um jogo sujo. Sim, os presidentes também incendiaram muito essa questão depois do jogo. Muito, o jogo já foi muito, quente e os muito, presidentes muito. incendiaram Os presidentes ainda ajudaram mais. à festa. Mas ficamos aqui com esta ideia de que cuidado com o Stuttgart, mais um grande teste para o Porto. Estou à espera, não vou dizer o que o Sérgio diz, que é favorito a ganhar em casa ao Stuttgart. Favorito, é? Não achas? Não a ganhar, ganhando 2-1 Ganhar a eliminatória. fora. Não, ganhar. isso, é Estou a falar isso. ganhar. Eu Ele disse falo ganhar ganhar. do Dragão. Ele Ganhar disse o jogo. ganhar. Ganhar Ele o disse jogo. passar a eliminatória. Eu acho que ele é favorito. Ganha 2-1 fora, é favorito a passar a eliminatória. Claro. A questão é, ganhar, eu não vou dizer tanto. Agora vai ser mais um grande teste e eu estou confiante que o Porto vai mostrar mais uma vez a sua melhor cara. É o que eu Com acho. uma equipa de Porque segunda eles linha, respondem. que não é segunda linha. Não sei se nesse jogo vai ser segunda linha. Eu acho que o jogo fora exige menos do que o jogo em casa. Acho que o jogo em casa tens que ir para trás. Agora o resultado pode meter alguma segunda linha, mas até que ponto é que será a segunda linha com a rotatividade que temos visto? Mas acham que o Braga vai estar na cabeça de alguém na quinta-feira? Não é Não. possível. Engraçado quando disse que não, disse que é possível. Eu não Porque lá sei. está, ainda há bocadinho dissemos que o Porto estava a focar-se mais no campeonato. Os próprios jogadores falaram dessa forma. E é um dos testes mais difíceis, se não o último teste mais difícil do Porto até ao final do campeonato. Sim, É o sim, próximo certo. jogo em Braga. Certo. Mas o Porto tem vindo a fazer uma gestão diferente no campeonato e na Liga Europa. Tratando-se de um jogo da Liga Europa, tal como quis em Stuttgart a vencer, também vai querer vencer aqui no Dragão, sem pensar no jogo com o Braga, porque depois terá tempo para analisar esse jogo com o O Braga Gabriel e tirar... falou, disse que eram 8 finais e não há outro nome. Exatamente. Portanto, eu acho... Portanto, eu acho que o mental consciente não está em Braga. Porque não está instruído Não para pode tal, estar. não Não, dá é, sinais. que é Stuttgart a Mas o primeiro. inconsciente, Não pode cuidado estar. com o inconsciente. Porque o Porto tem O inconsciente vantagem tem muita força. Tem vantagem O no campeonato. inconsciente tem muita força. Mas o inconsciente tem muita força. Eu acho que eles querem mais. Eles sentem que na Liga Europa são equipa para eliminar o Stuttgart. O Aston Villa, pelo que já olhei, já espreitei, seria numa meia-final. Uhum.
que não era muito simpático. Para as equipas que lá andam, se calhar um Aston Villa na final era o melhor. Ainda para mais o Emery ganha sempre o rei da Liga Europa. Mas seria um teste muito bom, acho eu, para este Porto. Apanhar uma equipa da Premier League que está a ser uma das Não, mas sensações na do final campeonato. faria mais sentido porque é um jogo. É diferente de ser a 2. Não, será sempre um bom teste, independentemente da fase em que apanho o Aston Villa. Estou mais no ponto de vista de teste, ou seja, do duelo entre o Porto e o Aston Villa, do que propriamente numa meia-final ou numa final. Claro que seria mais benéfico apanhares a melhor equipa dos teus potenciais adversários na final e não Claro, era apanhares óbvio. antes. E num jogo só. Sim. Exato, Sim, um jogo e só. num jogo só. Yeah. Onde tudo pode acontecer. Fazemos a ponte agora para o Porto Podemos fazer. Moreirense. Eu vou à casa de banho. Preciso de uma pausa. Pronto, está Ok. bem. Está bem? Vou à casa Sim, de banho. acho que Cuidado sim. com o que falo, que eles depois não trocam. Eles depois não cortam. Eles não cortam, agora vão por isto a Portanto, preto e não digam branco. asneiras. Não digam asneiras e tudo mais. Vem já. Não, mas podemos cortar ou não? Eu devia ter feito isto no outro episódio também. Dizer nas calmas. Mas eu adiei até ao fim. Já, e Já depois estava em malta, sofrimento. não consigo. Malta, não consigo mais. Malta, não consigo. Eu preciso mesmo ir à Foi casa. no episódio do Prestiani. Foi? Um episódio de quase 3 horas. Pois foi no episódio dele. Não, foi acho que chegou Foi. às 2. Chegou às 2 É horas. possível, porque eu lembro-me que comecei a ficar assim aflito para ir à casa do banho. Estava-se a falar do Prestiani e depois ainda houve o Porto, o Sporting, e depois ainda houve aquele desafio em que andámos a falar do Jorge Costa e do Deck e não sei o quê. Foi sim, tudo esse sim, episódio. sim, e eu sim, lembro-me, sim. vocês não se calavam com o Jorge Costa e com o Deck. Malta, preciso de ir. Desculpem lá, preciso de ir. Então vá, segue. Bora. Íamos passar para Qual é o que era Porto o tema? Moreirense. Vamos ao Porto íamos começar Moreirense. pelo Porto Vamos ao Porto Moreirense. Moreirense. Apita. Então, vitória do Futebol Clube do Porto. Eu diria que duas partes distintas. Um Futebol Clube do Porto super dominante na primeira parte. Acho que o 2-0 ao intervalo é muito simpático para o Moreirense até. O Moreirense que arriscou muito na forma como foi jogar ao Dragão, a ideia de jogo. Não quis abdicar da sua ideia de jogo e quis sair a jogar a partir de trás, pelos centrais, pelo guarda-redes, e convidou muito à pressão alta do Futebol Clube do Porto. Depois uma segunda parte em que o Moreirense até equilibram a certo modo os primeiros 10 minutos, Aquela mais ou bola no menos. poste assusta. Não é? Sim, depois os Reabrir o 10... jogo. Do grande Anderson. jogada. Sim. Sim, um Aqueles drible primeiros, sozinho. aqueles primeiros 10, 15 minutos são mais equilibrados. Depois Parecia o Faye. tem a situação do Zaidu. Tem aquela entrada do Zaidu que promete dar que falar esta semana. E depois o jogo acaba por ficar decidido com aquele golaço do William Gomes, que já nos habituou a marcar grandes golos e parece que está outra vez de volta. Tenho uma pergunta mais tarde para os nossos seguidores que seguem o Futebol Clube do Porto, que são adeptos do Futebol Clube do Porto, que será relacionada também com o William Gomes e PP. Até que ponto é que o William Gomes, estando outra vez a recuperar este momento de forma, se não faz sentido trocar com um PP numa primeira linha, ou se o PP eles deve têm continuar... rodado, Pois, se o Porto não tivesse Liga Europa, eu até percebi a pergunta. Porque Não, aí no um momento tinha em que há claramente uma primeira linha do Futebol Clube do Porto e há uma segunda linha. Apesar de não haver, Achas que a em linha termos da de Liga Europa qualidade, Estragada é a segunda? eu acho que essa é mais segunda. Yeah. Acho que o Futebol Clube do Porto... Eu acho que a linha começa no defesa esquerdo. Eu acho que é. Como O defesa assim? esquerda é a grande incógnita atual, porque o Moura parece ter perdido mais espaço. Viste a emissão em direto? Ou não? Vi indiferido. Com o comentador Sim. a relatar. A falar Não sei se sobre repararam, porque quando o Zaidu sai, a opção agora no jogo com o Moreirense, a opção do Farioli foi passar o Paulo Rosário para defesa direito e levar o Martim para defesa esquerda. à esquerda. E Sim. o comentador até pegou nesse tema, que eu não sei se concordo, porque ele disse que poderia ser uma tentativa do Farioli em proteger o Francisco Moura desta semana de mais críticas e por causa também dos golos feridos na Luz e Sim. mais enquanto proteção. E eu não sei até que ponto é que é essa proteção que o comentador interpretou ou se é mesmo uma falta de confiança no Moura para estes Ou jogos. do Moura. Porque O Moura o jogo- veio de lesão, também não lhe corre bem as coisas. O jogador pode não estar no melhor momento. Claramente Então não se está. for assim é para proteger o jogador. Não sabemos. Mas acho que se ele não tivesse apto para ir a jogo, não faria sentido estar sequer no banco. Sim, mas repara nisto. Certo? Qual é que é o melhor extremo esquerdo para jogar a titular se a primeira linha à esquerda for o Zaidu? Pietuzewski. Qual é que é o melhor extremo direito se tiveres um Pietuzewski no lado esquerdo? PP. PP. Porque é mais... Estás a ver? Não é tão tipo, vertical. é é mais comedido. equilibrado, Sim. é mais comedido, tem outro... E atenção, porque o PP está a fazer sprints com bolas que são impossíveis de apanhar. Sim, sim. Portanto, eu percebo o momento de forma do William Gomes, mas o PP corre para a frente, corre para trás, corre para os lados.
oferece só jogo com uma intensidade à Porto. A questão é que os E a gente melhores... já viu este PP arrastar-se no campo. Aliás, posso estar em erro. Não é esta época. Nós já Não, vimos sim. o Pietuzewski e o William Gomes a titulares no mesmo jogo. Pegando nisso que tu estás a dizer, Não sei. eu não tenho ideia de ter visto. Mas mesmo, primeiro porque o William Gomes até tem sido titular mais vezes na Liga Europa e o Pietuzewski não joga. Também. E eu acho que toca muito nessa tua questão também. Mas o Pietuzewski, a extrema... Mas posso estar enganado. Podem já ter jogado juntos a Mas o titular. Borja Sainz, mas que é menos não tenho essa criativo, menos individualista, é menos capaz no 1 para 1, o Borja Sainz, do que o miúdo. E quanto mais espaço o Pietuzewski tiver, melhor para o Pietuzewski. O Borja Sainz é um jogador que, se estivesse a construir de trás, chegas com o Gabri Veiga, chegas com o Varela, Mas é superior chegas no com o momento de Froholt. Claro, Aliás, a segunda defensivamente, linha do Porto acho que é repara, muito melhor. A segunda linha, estou a falar dos extremos. É muito melhor no momento da pressão, da primeira mas pressão o do PP Porto. é melhor que o William, acho. A defender. pressionar, acho que o William Gomes é melhor. Nesse. Ela por ela. Acho que sim. Ela por ela. Mas é o que Eu digo. prefiro o William Gomes e o Borja Sainz a defender. Eu não sei, eu acho que ela por ela. Entre PP e o William Gomes, em termos do sem bola, os dois trabalham bem. O PP trabalha bem, sim, Muito sem bem dúvida, também, sem também dúvida. É uma trabalha questão muito de bem. preferência minha, se calhar mais Pois, pessoal. mas eu acho, não mas eu estou a acho dizer que, eu acho que aquilo é um leque. Estás a ver? A equipa, ele quer um equilíbrio Sim. e ele percebe que um Pietuzewski é menos dependente do lateral do lado dele. Se ele tiver mais espaço, a malta estiver mais longe, o Pietuzewski, uma bola em profundidade, 1 para 1, não é? Sim. Não, Ele- mas isso na luz. ele não é muito forte. Hum? Bolas em profundidade e 1 para 1. Não. É Nem só com uma dor de campeões cabeça não- total. Nem com É campeões só do uma mundo pela cabeça frente, não é? total. Aquilo é incrível. E pronto, eu acho que começa muito por aí, depois é uma questão de equilíbrio. Mas em relação ao Moreirense, acho que o Moreirense arrisca muito a construir desde trás, a maneira como tentou lidar com a pressão alta do Porto. Mas acho que é uma equipa vítima das lesões no meio campo, já o tínhamos dito antes. Benny e Vasco. É terrível. O Vasco então faz uma diferença. O Stepanovic não é mau, mas não chega com bola no pé. Não chega. Ele precisa daqueles Aliás, companheiros, daquele companheiro de qualidade máxima. Eu não estou a dizer que os substitutos não venham a ser excelentes jogadores, mas não é claramente a primeira linha do Moreirense. Sim, tem uma linha muito jovem também. O plantel é muito jovem, Pronto. o Moreirense, um dos mais jovens do campeonato. Certo, mas eu acho que o Vasco faz muita diferença com a bola no pé. E nestes jogos, se o Moreirense se quer apresentar desta maneira, com menos cautela, chamemos-lhe assim, acho que vocês têm... Epá, não há dúvida. É difícil criticar. Depois, ainda para mais, o Moreirense já garantiu a permanência. Com esta última descida de resultados, dificilmente chegará à Europa. Percebe o que eu estou a dizer? Portanto, o campeonato também está feito. Ou seja, é uma questão de já, se calhar, testar algumas coisas que podem vir a aparecer na próxima temporada. Os jogadores querem -se sempre mostrar no Dragão, não é? É a montra. Claro. É a montra, não só para dentro, como para outras equipas e outros campeonatos. Sim, sim, claro. Como é óbvio. Portanto, a Completamente. motivação, não estou a dizer que falta ali profissionalismo, mas às vezes é mais chato nestas alturas da época jogar com a AFS, percebes? E aquele meio campo não é o meio campo do Moreirense. A gente viu o Moreirense no início da época, não eram aqueles jogadores. Também jogou sem uma referência na frente. Preferiu O deixar Schettini. Não, O Schettini foi vendido sim, também, sim, era sim. Schettini O que ele se Semedo, chamava. o Semedo. Ainda hoje é o melhor. Schettini. Ainda hoje, Schettini, ele ainda marcador. hoje é o melhor marcador. Sim, Portanto, mas o ponta de também lança, tens o essa Semedo perda. ficou no banco. Não, nem sequer, Poderá nem ter sequer sido por aqueceu. lesão. Nem sequer aqueceu. Sim, eles levaram 2 guarda-redes e 5 jogadores de campo. Exato. Foi como- Sim, tinham 6 jogadores no banco, acho eu. 6, 7. Ou seja, Não, mas também é uma equipa eu acho que esse ponto o Malta vai criticar, vai dizer que o Moreirense foi para lá facilitar e não sei o quê. Eu percebo. No primeiro gol do Porto, de facto, facilitaram, porque é um passe que vem de trás, mal dado. Lembras-te do primeiro gol do Porto? Sim, mas também é pressão. Não é? Maracás, acho eu. Houve já aí eu acho que foi contra o Estoril. Acho que é os 2 pontos. Que até fui eu que falei nisso, que se devia à pressão do Porto. Ou seja, o gol que o Porto marca com o Estoril é devido àquela pressão. Ontem não achei tanto que o primeiro gol fosse uma pressão. Eu acho que foi o PP que recupera a bola. O PP até ficou meio surpreendido como a bola lá foi chegar. Porque a bola veio do avançado, ou do médio ofensivo, para trás. Aí pode-se criticar um bocadinho o Moreirense. Mas a verdade é que o Moreirense demorou meia hora para conseguir fazer um bocadinho de posse de bola, com algum tempo, no meio campo defensivo do Porto. Meia hora para conseguir Eu diria- fazer isso. Não estava a conseguir. No jogo em si. Sim, não estava a conseguir. Efetivamente. Primeiro porque os médios estavam super afastados. Para uma equipa que pretende sair a jogar desde o seu guarda-redes e pelos centrais, os médios estavam super afastados. A pressão do Porto estava à frente dos jogadores do Moreirense, ou seja, as segundas bolas eram todas deles. Se não era por virtude da pressão alta, era por virtude
do posicionamento em campo estar muito mais à frente do que os próprios médios do Moreirense. Ou seja, eu acho que foi uma abordagem muito atrevida do Moreirense frente ao Futebol Clube Porto, em que uma das suas armas esta época, e toda a gente sabe isso, é a pressão alta. É efetivamente o número dos jogadores que eles colocam, principalmente a jogar no Dragão, que eles colocam a fazer a pressão alta, seja se é com o Froholt, se é com o Gabri Veiga, se é com o Piatuzewski, se é com o PP, Assim, uma nota que eu o próprio queria Denis Gol, que sublinhar, dá muito mais nesse momento do que o... uma nota que eu queria sublinhar, Moffi. a magnífica exibição do Froholt durante o jogo todo. Mesmo. Aliás, foi MVP. Esqueçam lá isso. A malta está muito no Piatuzewski, mas o Froholt está a subir de forma, aquilo é uma maravilha. É uma maravilha, meu, é uma maravilha. A gente já tinha dito Sim, isto sim, logo sim. no Ele início. faz o cruzamento para o Racente, que por acaso até estava fora de jogo, não chegou à bola, mas Sim. Mas não é só espetacular. no cruzamento. Espetacular. É correr. É o motor que é no no meio-campo, primeiro toque. É impossível jogar mal. É impossível jogar mal. Com ele assim, é impossível jogar mal. A equipa pode estar toda a dormir, ele incendeia aquilo tudo. E depois no Dragão, o público incendeia-se também. Aquilo acorda toda a gente. Aquilo é o alarme do Porto. Aquilo é uma coisa impressionante. É impressionante. É um espetáculo de jogador. Mas espetacular mesmo. Entendes? Espetacular. Era titular do United, esse puto. Pelo que eu vi do Supermatch. Esse puto rapidamente papava um lugar no United. Sim, Já. sim. Estou-te a dizer que não demorava muito. Não é Mainuz e não sei o quê. Pois teria de ser no lugar do Manu, né? Não, mano, aquilo é outro nível. Ele precisava de se adaptar à Premier League, etc. Mas, como é óbvio, portanto, precisava de Pois, uma fase de porque adaptação. também temos que considerar a idade. É óbvio. É o primeiro ano de Liga Portuguesa. Sem dúvida. Mas aquele miúdo tem um potencial surreal. Aquilo pode jogar num meio campo fora daqui. Mas no topo aí das ligas lá fora. Não. Aquele puto vai ser uma máquina. Mano, porque aquilo não engana. É de pé esquerdo, pé direito, tem gols de cabeça. Lembram-se da gente brincar com isso? Sim. Agora só me faltava falta gol. marcar um gol de cabeça. Tal. E o gajo, pumba, opa, olha, desisto. Desisto, pronto, agora desisto, não falo mais deste tipo durante 6 meses. Não, é maravilhoso vê-lo jogar, maravilhoso. Sim. Uma coisa estonteante. Sempre em alta maravilhoso. rotação também. Maravilhoso. Se a gente comprasse sempre destes, onde é que ia a nossa equipa? Onde é que iam as nossas equipas? Se a gente acertasse sempre nestes. E depois o Porto compra jogadores que não sei o quê, joga aqui 15 dias, já para a seleção. O Froholt, não, seleção. Qual seleção? Joga aqui 15 dias, está ele na seleção ao lado do Yulman. Como é que é? Quem é que manda aqui? É que isto agora está diferente que eu estou cá. Então vai, mostra aí. Pimba, joga a bola que se afarta na Isso é seleção. uma conversa entre eles. Mesmo, completamente. E depois viram-se. E depois é o. Então e o Piatuzewski. Já os polacos todos no Dragão. Viste os polacos todos com as bandeiras da Polónia. Mano, a gente veio para aqui ver. Ei, o que é isto, Maradonas? Que é isto? Maradonas agora a esta hora. Mano, que é grande da craque. Percebes? Pá, não sei, mano. E depois tu olhas, vê a importância de jogadores que nunca na vida teriam importância. Eles contratam bem, acertam bem. Mas depois vêm as lesões. Vêm os baixinhos de forma. Mas alguém ia dar a preponderância que o Zaidu está a ter nesta fase da época. É um jogador querido dos adeptos, mas... O Martim, do que era um ponto de vista jogador desportivo. tapado. O Martim era um jogador tapado pelo Alberto. Alberto. A exibição que o Martim faz ontem é de encher o estádio. O Martim faz uma Outra vez. exibição Sim, já tinha feito na Luz. No e Luz já também fez cometeu um erros esta época, já teve lesão, já jogou sem Sim, ritmo, sim. já foi expulso por estupidez, já cometeu erros. É o processo de crescimento. Parecia ser, pá, está tapado pelo Alberto, mas é muito bom. Empresta em um ano. Não, ele não Eu disse precisa. aqui. Eu disse, Sim, não na precisa. altura, Não precisa. sim. Claramente não precisa. Ele Sim. até à esquerda está a jogar top. Sim. Ele até à esquerda agora está a jogar top. Portanto, já nem, entre aspas, à esquerda ninguém tapa. Ninguém, porque não há aquele tampão à esquerda. No início da época parecia haver um Aliás, tampão à direita que seria o Alberto. Ele há de ser a primeira Agora liga vê da o esquerda. Fofaná. Vê o Fofaná. Foi acabado de comprar. Está a jogar mal. Decisivo Não. logo no jogo com o Sporting. Aliás, Marcos são dois Alberto. primeiros jogos. Decisivo no penalti do Aroca. Sim. A partir do momento em que ele entra, Não, sim, está bem, ok. Quiseste ir para o outro lado. Insatisfatório. Quiseste ir para o outro Insatisfatório. lado. Sim, mas foi decisivo. foi decisivo. Sim. Atenção que eu discuti esse lance, o pessoal vai dizer que não sei o quê. Por falar nisso, estamos no segmento do Porto. Eu sei que há muita gente que só ouve o segmento do Porto no nosso podcast, porque os portistas são doentes, não querem saber nada dos Bodoglimpes, nem nada. Isto aqui agora é para os aliados, mas vamos todos para os aliados. E bem, merecem, já disse que merecem. Aliás, desde que eu sou um podcast, a mim Também não me importa, tá bom. não me importa A questão que aqui- segmento é que houve. A questão aqui é que eu tive alguns portistas a dizer mas tu achas que o Sporting foi roubado contra o Porto e não sei o que. Não é isso que eu estou a dizer. Eu acho que o árbitro foi horrível para os dois lados. Tanto que eu falei a semana passada, só para deixar esse ponto em claro por causa do que falei a semana passada, inclusivamente que o árbitro foi horrível contra o Santa Clara em Alvalade contra o Sporting e depois prejudicou o Santa Nos Clara Açores. nos Açores com um penalti sobre o Eduardo Quaresma.
A minha questão não está numa questão de quem é que sai beneficiado ou prejudicado. A minha questão é que há lances que condicionam todo o resto do jogo, porque ele sabe a porcaria que fez. Percebes? Portanto, ele fica altamente condicionado a partir do momento em que é um erro escabroso. E há erros que são praticamente imperdoáveis. E aquele erro específico, naquele caso, pá, infelizmente para mim foi contra o Sporting, porque até me facilitaria a falar. Se fosse contra o Benfica ou contra o Porto, eu como Sportinguista teria mais crédito em falar. Portanto, eu não estou a dizer, percebem? Eu até acho que se fez justiça, porque o primeiro amarelo não é bem dado. Portanto, não estou a falar de futebolístico. Estou a falar de nomeações, de aparecerem este tipo de abutres em sítios onde é completamente implausível, impraticável que apareçam. E por alguma razão eles lá estão e voltam a estar. Marcados. E agora os portistas vão concordar comigo. O tipo foi horrível, certo? O tipo foi horrível. Então o que é que ele está a fazer ali? Percebem? É essa a minha questão. E pegando nessa parte, até podemos fazer ponto para a situação do Zaidu. Vocês acham que a falta do Zaidu entra nesse lote de decisões mal ajuizadas? É assim, eu acho que o critério tem que ser definido, porque acho que ainda não se percebeu. Porque nós já tivemos N lances de jogadores a ser expulsos por pisão e N lances de jogadores a não serem. Uhum. Sim. Tem que se perceber qual é que é o critério, se é para ser ou se é para não ser. Porque eu tanto me lembro de ver um Musa ser expulso no Bessa por um pisão igual ao do Zaidu, mas também me lembro de ver um pisão igual do Rodrigo Mora na Madeira, um pisão igual do Otamendi na Luz no ano passado e a não serem expulsos. Tem que se perceber se é para ser expulso ou não. Porque a partir do momento em que o critério for igual para todos, está tudo certo. Ou nunca são expulsos ou são sempre expulsos. Mas qual é a vossa leitura do lance? É assim, eu relativamente ao Bessa, eu lembro-me mais de um guarda-redes que acho que era o Mika. Lembras-te do guarda-redes do É Boa normal Vista? que tu tenhas esse Mika e esse jogo na Bessa na cabeça. Lembras-te? É normal. Ele Foi ali uma melhores sapatada dos melhores guarda-redes uma que tínhamos sapatada no campeonato português nessa altura. na esperança do menino E que, Zabac. curiosamente, no Bessa, mandava-se para trás. Eu nunca tinha visto um guarda-redes a mandar-se para trás. Foi excepcional. Mas calma, mandava-se para trás nos remates de quem? Não, ele sentava-se. Ele sentava. Eu nunca vi um guarda-redes sentar-se. Foi Epá, no remate cai para um também. lado ou cai para o Estamos a outro. falar de avançados de grande gabarito. É uma Estamos a coisa. falar de Jonas Pistolas. Exatamente. Olha, manda-te para a esquerda, manda-te para a direita. Não te mandes para trás. Mandaste para trás não faz muito sentido se fores um guarda-redes, pá. Não sei que raio de técnica é essa. Mas, portanto, lembro-me bem. Principalmente se o teu Lembro-me adversário estiver na luta com o Sporting pelo título em 15-16. Exatamente. E que luta que essa foi. Pô. Mas, ainda assim, relativamente ao lance, eu percebo quem diga que é penalti, que é vermelho e que tem que ser vermelho, até porque o pisão até mete em causa ali, mete ali claramente a integridade. Não é no pé, é um bocadinho acima. Sim. E Sim, mete é outro assim. receito por ser na articulação, etc. Eu percebo, mas eu já disse e repito, na minha ótica, não tem nada a ver com a regra, ok? Porque, reparem, isto é uma coisa que isto não é... Sim, a tua leitura. Eu perguntei a tua leitura. Eu não conheço a regra o suficiente para dizer se tem que ser expulso ou não. Entendo perfeitamente quem acha que aquilo é vermelho, porque já vi vermelhos assim e bem explicados depois em termos de comentários e de árbitros e não sei o que. Normalmente a explicar o porquê. regra é dividida pela área em que atinges. Mas olha uma coisa, há uma coisa que para mim eu já discuti aqui e houve muita gente a criticar porque um pisão dói e se pisa assim a ti não sei o que e não sei o que mais. Eu ainda hoje, eu que não fui profissional a jogar a bola, ainda hoje tenho as unhas todas partidas de ter jogado a bola durante tantos anos. Também não tenho sorte, calço 46, portanto pisavam-me muitas vezes. Agora, É jogador de basquete. é verdade. Agora, O nadador? o mais estúpido é que nem cresci muito, que eu calçava ao 40 na quarta classe. Estás a ser humilde. 40 Tens uma boa na- altura, amigo. Então. Eu olho Não, para não, ti assim, mas, pá. mas era muito alto para a idade que tinha. Agora não. Não deste agora- foi aquele salto... Não foi. Não foste Exato. lá para cima. Eu pensava que ia para 1,90m, estás a ver? Eu sou um pouco alto, um pouco mais Eu alto também que o aos meu pai. 12 também já tinha mais ou menos esta altura. Depois não dei o salto. Pronto. Normalmente Mas que as crianças eu não. calçava ao 40 na quarta classe. Os meus primeiros ténis 40 foram na quarta classe, que isso foi notícia na escola. Eu lembro-me disso da brincadeira. Calçavas o 40 no quarto ano. Na quarta classe, já. Na quarta classe. E o que é que acontece? Pronto, agora, portanto, e andei de metro a minha vida toda. Portanto, o pessoal pisava, também não era fácil. Não podia fazer natação, né? Tipo, usava Metro a barbatanas. vida toda. Pronto, a questão é, eu percebo a cena dos pisões. A minha questão é simples, malta. É um lance que é demasiado normal. Eles estão a discutir as bolas. Eles têm de discutir as bolas. A gente não quer jogadores com medo de discutir as bolas. Uma coisa é meter em perigo, é querer fazer mal, é aquele pisão que é agressão. Outra coisa é um pisão casual. O do Zaidu pareceu-me casual. E agora vamos para a outra parte. Ok, tiramos a intenção, a casualidade, a gravidade e vamos para a parte do
o jogador foi imprudente, que é o que diz no relatório do árbitro. A palavra imprudente está por todo o lado naquilo que é a lei no futebol. Negligente. Que é negligente ou imprudente, não sei o quê. Sim, isso é o que define um amarelo de um vermelho. Quando o jogador vai à bola e eles estão a discutir, a bola é deste tamanho, os pés são maiores que a bola, muitos deles, mano, eles vão se pisar às vezes, pá. É impossível. E o pessoal está sempre, pisou, amarelo, pelo menos amarelo, pisou, olha, foi um bocado acima, vermelho, não sei o quê. Eu acho que, eu não estou a dizer que a regra não devesse ter sido cumprida, aliás é o trabalho do árbitro, é exercer a lei e não tenha ficado ali por A grande questão é que a reação do árbitro até parece que lhe vai vai mostrar o cartão vermelho, mas depois faz ali um impasse do tipo, ajudem-me aqui a perceber se é um amarelo, se é um vermelho, e depois dá um amarelo. É um lance de VAR. Dá um amarelo e depois tem essa proteção. Mas depois o VAR não intervém. Mas eu sinceramente acho que a lei é demasiado agressiva para os vermelhos que eu já vi antes. Não estou a dizer que nenhum pisão seja vermelho, ok? Aqueles estúpidos, mesmo negligentes a 200% ou agressivos de uma forma ou entradas ridícula. de carrinho em que é um piso, que não é um pisão assim, mas é quando a esteira vai assim. E levanta o pé e para mesmo à tíbia, não sei o quê, ou de lado no tornozelo. Pronto. Não estou a dizer que não haja lances que sejam para vermelho, mas a casualidade tem que contar. Quando tu vês que o jogador está só a querer a bola e depois pisam-se porque a bola coisa e o outro pé... Mano, eles vão lado a lado. Eles não se pisam 100 vezes por 2 centímetros durante o jogo todo. E depois pisam-se uma vez e tu queres expulsar um jogador. Entendes onde é que eu quero chegar? Eu acho que a própria lei é capaz de ser demasiado agressiva para os intervenientes. Eu quero jogadores que lutem pela bola, meu. Eu quero maxis. Não é para fazeres mal a ninguém, certo? Eu não quero que ninguém faça mal a ninguém magoe o colega ou ponha a integridade física do colega em causa. Não queres luta a dar assim morrões nas costelas. Luta, exatamente. Isso não, né? Exatamente. Isso não. Mas lutem, exatamente. Mas é mesmo isso. Mas lutem. Vão à bola. Não é? A gente quer tipos disponíveis e não é com medo de... Percebes? Sem dúvida. Portanto, a questão das mãos na área, que os jogadores às tantas, em vez de estarem preocupados com o lance, estão todos preocupados em meter as mãos nos bolsos. O António agora vai ter que começar a fazer sempre isso. Mata deles. Quer dizer, o Sporting empatou em Braga com um pontapé para fora do estádio. Não foi para fora. Mas ia para fora do estádio. Mas entendes? O pessoal tem que ter cuidado, não estou a dizer que essa mão não fosse claríssima e não há lei nenhuma, mas tanto na bola na mão como no pisão, para quem gosta de futebol, o próprio lance do António para o meu é futebol, para o futebol que eu gosto de ver, entendes o que eu quero dizer? Para o futebol que eu gosto de ver, olha, tinha ficado. Sabes quando tu vês o jogador a ser vermelho ou a fazer um penalti e quase tens pena do jogador? Sim, porque vês que não é intencional. Pronto, há jogadores que pedem para ser expulsos, há jogadores que pedem para ser penalti. Certo? Há jogadores que fazem coisas que são aberrantes, estúpidas em demasia. Mas há jogadores que são um bocado... É uma injustiça, acontece. A bola não sei que bateu mal, ou foi parvo, ou chegou tarde e já ia e já não conseguia parar. A decisão está tomada há 2 segundos atrás e depois pimba. Rasteira com a cabeça. Coisas que acontecem. Exatamente. Rasteira com a cabeça. Mas tu entendes, há lances para uma pessoa até tem coisa. Pronto, mas eu fico por aí, eu fiquei satisfeito dele não ter sido expulso. Ok. Porque para o futebol que eu gosto de ver, acho que ele não teve intenção nenhuma de fazer mal a ninguém. Ele quer a bola, é um bocado negligente, mas eu acho que é 200% casual. Graças a Deus não magoou o colega como deve ser. E que colega? Aquele menino Travassos, cuidado com ele. Mas pronto, acho fica esta ideia. Pronto, está bem. Eu percebo o pessoal que vai... não sei o quê, outra vez um lance em que um jogador do Porto devia ter sido expulso por causa do lance do Alberto. Malta, eu acho que não tem nada a ver. Eu até fiquei satisfeito de ele não ter sido expulso. E ainda para mais o jogador que é, no momento que é, um momento que já foi um jogador que já foi patinho feio, já foi tão criticado, gozado até. Prefiro ficar no Futebol Clube Porto em vez de sair no último mercado. Portanto... Mas percebes onde é que eu quero chegar? Está no momento dele. Epá, ainda bem que não foi. Olha, Nuno, de forma muito rápida. Imagina, para mim é penalti. Percebo perfeitamente. Penalti não, vermelho. Vermelho. Sim, ainda estou ser penalti. Ainda estou a pensar no rastrear com a cabeça, por isso é que achei logo que era penalti. É os PPPs. É as parcerias público-privadas que... no governo e na política geram tanta discórdia e os penaltis para o Porto. É os PPPs em Portugal, é penalti para o Porto e... Estou a brincar, portistas, calma. Não, mas para mim era vermelho porque lá está, se um é expulso a regra deve ser mantida para todos os outros, não é? Mas lá está, eu dei os exemplos, também já vi o Otamendi ter pisões assim e não foi. O Rodrigo Moura naquele jogo que foi interrompido naqueles primeiros minutos na Madeira tem esse pisão e também é perdoado, também não é chamado ao VAR. O Sudakov também pisou. O Sudakov em Guimarães esta época. Ficávamos aqui. Foi esta época. Aqui.
é assim, se põe a integridade física do jogador em risco, mas lá está, a regra tem que ser seguida, ou não? Por isso é que há a regra. Claro. Sim. Senão, Mas eu acho que a casualidade Então, devia tu estar dirias muito que sim, sublinhada na tu dirias regra. que não Se deveria. o pisão for 200% casual, protege-se o jogador que pisou. Percebes? Se não foi Mas depende da intencional- gravidade da entrada. Claro, percebes? claro, Aqui são aquelas entradas em que a linha entre partir uma perna e não partir é eterno, percebes? Tendo em conta onde foi o pisão, Eu parti tanta coisa, nunca parti uma. ainda bem. o que é que partiste ao longo da vida? Uma jarra É de assim, eu flores. não tenho sobrancelhas, né? Eu não tenho sobrancelhas, né? A minha cabeça, o queixo está aqui todo rasgado. Olha, eu vou por baixo. pedir-vos é que vamos ter que acelerar ter que- no Aroca Benfica. Temos que acelerar. Que ainda não fomos ao Aroca Benfica. Olha, E já parabéns ao vamos... Aroca, grande exibição do Aroca. Sim, vai-te primeiro a final disso. Eu vou só assim, muito rápido para ele. Grande exibição do Aroca, espetacular exibição do Aroca. O que é que se passa com as equipas que vestem de amarelo? Futebol. Duas equipas que estavam tão mal Está a e que falar agora. do Estoril, Do Aroca, Estoril e do Bodo Aroca. Glimt. Do Bodo Glimt, uma equipa. É mesmo isso, a brincadeira é mesmo essa. Mas Só não está a falar do Passos as Ferreira. portuguesas também. As portuguesas também. O Passos Ferreira está para descer da segunda divisão. Mas ainda assim, parabéns ao Aroca. Duas equipas que estavam tão mal, o Estoril e o Aroca, que andavam ali na linha d'água. Espetacular vê-los a jogar à bola. Mano, vais vê-los ao ver o Famalicão, é muito ela por ela. É muito ela por ela. E já vi más exibições. Aliás, o Supermatch do Aroca não foi nada bom. Ou um Supermatch que apanhámos que foi fora no Aroca e que foi uma exibição horrível do Aroca. Mas uma exibição muito boa. Agora, mérito do Benfica do ponto de vista tática, não empurrar para o último terço logo. A temporizar um bocadinho antes do meio campo e depois a arrancar. Porquê? Porque a chamar as marcações dos jogadores do Aroca para haver espaço. Portanto, a impedir, a pouco ansiosa a chegar ao último terço, lenta, segura cá atrás, segura na linha do meio campo, para depois, quando passa, ter espaço, ter situações de 1 para 1. Magnífica exibição do Sheldrup, muito superior àquela que ele foi considerado por muitos o melhor jogador em campo, em que ele faz a diferença com o segundo gol, já não me lembro contra que adversário é que foi. Gil Vicente. Foi com o Gil Vicente que ele Sim. faz o 2-1, Foi exatamente. Gostei muito mais, acho que produziu muito mais nas vezes que teve com bola. Acho que foi muito menos erro não forçado, arriscou muitas vezes que teve com bola e acho que produziu muito mais, a confiança está a aumentar, a qualidade ele tem, ele tecnicamente é muito bom. Gostei de ver o Luque Bacchio, apesar de já Flores estar... abaixo. Mas já está a ligar melhor, e tem presença, atenção, tem muita presença vou no levantar jogo. já, pronto. Portanto, mérito do Benfica a fazer o 2-1, a ganhar 2-1, com um golo ao cair do pano, mas grande jogo para se ver, adorei ver o jogo. Uma nota, que é a grande questão, Defesa Ivanovic, central. Pavlidis, não, Ivanovic, Pavlidis é a grande questão. Sim. Eu acho que essa resposta tem que ser dada do Mourinho na perspectiva da próxima época, que é o que eu não estou a ver ninguém a falar. Eu fui ver a discussão toda, já discuti com várias pessoas, toda a gente fala o Pavlidis está mal, tem que vir para o banco. Em termos de momento e não de O perspectivar Ivanovic o já próximo ano. merece, depois da exibição que lhe deram a titularidade em Nápoles e depois com a entrada contra o Porto e agora com esta entrada, espetacular este golo, é incrível. É muito bom. o gol, É muito impossível bom. ser mau jogador, eu disse-te, vê-se quando ele tem a bola no pé, ele, uma batata, não é. Mas isso eu estou satisfeito com o Orocho, porque nunca nenhum de nós os três criticou o Ivanovic nem devido da Eu qualidade sempre dele. defendi. Um jogador que inclusivamente. fez o que fez no San Giloase não podia ser mau. E Não está podia. muito tapado, não tem ritmo, não tem adaptação, não joga na posição dele. Quando Pronto. entra para extremo. Mas, uma Acho coisa... que termina o jogo a lateral direito. Pronto, mas eu acho que a grande questão Até. aqui... Mas olha uma coisa, mas a interpretação aqui de agora o Pavlidis vai para o banco por estar num mau momento e o Ivanovic vem a titular, eu acho que o Mourinho era muitíssimo mais inteligente se perspectivasse a próxima época do Ivanovic e do Pavlidis em detrimento deste final de época. O que é que eu quero dizer com isto? Explicando muito rápido. Pavlidis, se estás a ganhar, é titular. O Ivanovic não vai... É difícil, muito difícil roubar a titularidade ao Pavlidis. Tanto agora como na próxima época. É difícil o Pavlidis ser o ponta de lança número 2 do Benfica. Uma rotatividade a 200% entre pontas de lança normalmente também não é aquilo que acontece no futebol de ponta. Normalmente há um número 1 e há um número 2 a ponta de lança. Não é que o número 2 não se jogue, que não há já rotatividade, mas há um número 1 e um número 2. É quase impossível o Pavlidis deixar de ser o número 1. O Ivanovic também é muito jovem. Então o que é que eu gostava de ver? Primeiro, o Pavlidis a ser substituído mais cedo para dar tempo, minutos, confiança, bola ao Ivanovic. Estás a ganhar 2-0, tiras o Pavlidis aos 65, espetas o Ivanovic lá para dentro. Mete o miúdo a jogar a bola muito mais minutos, teria ele, se isso tivesse sido aplicado em jogos em que o Benfica tem o resultado mais do que seguro. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é, em jogos em que o jogo
Não está bom para o Benfica compatibilizar posicionalmente o Ivanovic com o Pavlidis de uma maneira em que eles, na verdade, consigam produzir. Porque a verdade é que quando os metem os dois ao mesmo tempo, eles não produzem. As exibições não são boas, principalmente as do Ivanovic. Portanto, arranjar qualquer coisa, alguma dinâmica. O golo de agora tem o Pavlidis lá, ainda andava lá a passear. E o Anísio? Pronto, e o Anísio andava com tudo. Andava com tudo. Fecha o jogo com 3 avançados. Eu acho que Mas o golo já surge com o Anísio. compatibilizar os dois nos jogos que estão complicados, arranjar essa dinâmica, em vez de meter o Pavlidis, em vez de estarem preocupados se o Pavlidis vai para o banco ou não, preocupem-se em ter os dois num jogo difícil a 20 minutos do fim ao mesmo tempo e em que os dois consigam jogar a bola, que normalmente nunca Isso conseguem. aconteceu agora no jogo com o Porto. Graças a Deus, aconteceu agora finalmente. também no- O problema é quantas vezes é que correu mal, no jogo com o Porto. em que te metes os dois e eles desaparecem. Pelo menos o Ivanovic então não o vês. Mas meteste o Ivanovic numa posição diferente do que costumavas pôr. É isso mesmo. Arranjem essa posição diferente. Trabalhem para os meter os dois, porque normalmente um ponta de lança com o outro é o que acontece às equipas portuguesas de topo quando o resultado não está bom a 20 minutos do fim. É metes a carne no assador. É o típico. E depois, substituí-lo se calhar um bocadinho mais cedo. Tirar o Pavlidis. Olha, está 2-0. Pavlidis, senta aí. 65 minutos, senta aí, que o puto também tem que jogar. Porque o puto precisa de jogar. Precisa ganhar confiança, precisa de ter bola no pé, precisa da posição dele. Não é só compatibilizá-lo com o Pavlidis, é dar-lhe a posição do Pavlidis, porque é para isso, é ali que ele quer jogar. Portanto, eu acho que é mais isso. Obviamente, merece a titularidade no próximo jogo. Eu aceito-a perfeitamente que seja dada, mas acho que um treinador Amorinho, um treinador mastermind, preocupa-se com o... Percebes o que eu quero dizer? Não é quem é que é titular. É como é que estes tipos vão jogar juntos quando me fizer falta e como é que estes tipos podem ter os dois bola. Como é que eu me vou engendrar aqui para os dois terem... Para eu os ter no edge. Que é para não estar um subaproveitado e sem ritmo e sem adaptação, e o outro, olha, agora está em baixo de forma. Pois. Epá, já fizemos porcaria. O Sim. Ivanovic não devia estar aqui quando este entra em baixo de forma. Até porque em vários jogos não era o Ivanovic que entrava, era o Anísio. Tiveste aqui uma sequência de jogos 2, em 3 fevereiro jogos, sim. em que o Ivanovic nem foi a opção, entrava só o Anísio e o Ivanovic ficava no banco. Portanto, percebes onde é que eu quero chegar? É só isso que eu gostava de dizer para os benfiquistas pensarem acerca disso. Em vez de estarem preocupados quem é que é o titular, arranjem mas é maneira de dar tempo aos dois e de meter os dois também ao mesmo tempo a jogarem à bola. Isso é que é de treinador. Isso é que o Mourinho tem que fazer. E que passou quase uma época sem se conseguir encontrar essa ligação entre os dois, porque o Ivanovic até começa bem na eliminatória para a Liga dos Campeões, que marca o gol ao Nice, e aí já jogava com o Pavlidis. Depois começou, quando o Mourinho chegou, começa a ser uma aposta a extremo esquerdo, que o próprio Mourinho mais tarde depois veio admitir que não era a posição dele e que ele não rendia nem perto nem de longe o que rende no meio. E agora, na luz contra o Porto, já não entrou para aí, porque aí na direita já tinhas o Luque Abáquio e na esquerda ainda tinhas o Sheldrup. E aí o Ivanovic entrou para a frente com o Pavlidis e o mesmo aconteceu agora. Mas já testaste um Ivanovic a 9 e um Pavlidis a fazer a posição que o Rafa faz agora. Já testaste um Ivanovic a fazer a posição do Rafa e um Pavlidis mais fixo. Ou seja, já testaste muita coisa com o Pavlidis e Ivanovic. E a verdade é que a fórmula certa ainda não chegou. Não chegou. Estes últimos 2 jogos houve a felicidade do Ivanovic entrar bem. Mas é engraçado. Entrou bem contra o Porto. O Ivanovic E decide parece agora estar melhor à direita, a descair para a direita, Para a do que direita. para a esquerda. Sim. Aliás, o a assistência e cruzamento o gol. são os dois do corredor. O que é engraçado, mais porque para a direita. normalmente um ponta de lança que quer baliza quer jogar da esquerda para dentro. Sim. Até Porque porque ele é é destro. Sim. Puxa para dentro e Ele prefere fugir para a direita. fez um grande cruzamento para o Leandro Barreiro. Bem, sobre o Benfica, o Arouca Benfica muito rápido. Sim. Penalti claro do António Silva. Estava com o braço levantado, a bola bate lá, é o que é. A bola bate no braço, interfere na jogada, por isso fez-me todo o sentido que fosse penalti. E o Benfica acaba por ter ali um gol sofrido logo ao primeiro e segundo minuto e olha para aquele jogo com, ok, temos 90 minutos para recuperar e para marcar os golos. O problema é que durante muito tempo o Arouca esteve mais próximo de fazer o 2-0 do que o Benfica 1 igual. Depois felizmente conseguimos chegar a um igual de bola parada, que também não é uma coisa assim tão recorrente. Ainda por cima o Rios a marcar menos recorrente, é? E tiveste 15 cantos nesse jogo, portanto... Estava 11-1 em cantos quando o Rios marcou o gol. Por acaso não tinha noção dessa estatística, que estava 11-1 no momento do gol do Rios. Sabia que tinha existido essa diferença de cantos. Mas sim, o Benfica não tem de todo marcado muitos golos de bola parada, ao contrário de outras épocas para trás que acontecia. Chegámos a um igual, mas depois foi muito à Tondela, o jogo do Benfica em Tondela, em termos de ataque, que o Benfica estava por cima, é verdade, estava próximo de chegar ao golo, mas não com ocasiões flagrantes de golo, de ficar, epá, a bola aqui não entra. Então dela isso até aconteceu um bocadinho, porque várias defesas do Bernardo, lembro de um cabeceamento do Ausnes e do Pavlidis ali a roçar e nada entrava. E aqui, tal como aconteceu no jogo da Luz contra o Porto, quem entrou bem. O Prestiani entrou bem,
O Ivanovic entrou bem. O próprio Sudakov entrou bem. Por acaso nós não comentámos, passou-me no episódio anterior, as exibições do Rafa não me estão a deixar assim tão satisfeito no jogo com o Porto. Sim. O Rafa, quando sai, o Benfica está a perder 2-0, o jogo acaba 2-2. O Rafa sai quando o Benfica está empatado um igual, agora com o Aroca, o jogo acaba 2-1 para o Benfica. Não sei se existe uma correlação entre isto ou não, ou se são só coisas da cabeça dos adeptos, mas a verdade é que o Rafa não está, se calhar, a ter o impacto que a estrutura do Benfica achou que teria ao contratá-lo. Já ouvi essa crítica, vou só dar aqui um pequeno parênteses. O que se pede ao Rafa é muito diferente com Rios atrás dele ou com o Orsnes. Sim. O Rafa é o primeiro jogador a ser prejudicado se o Orsnes não estiver no meio campo. Mas segundo o que se diz, o Orsnes só vai voltar se calhar para o final de Abril. Pronto, não estou a dizer isso. Estou a dizer é que já vimos um Rafa com lives de Não, mas eu pegando alto, o que tu... alto, percebes? O que Sim. o Mourinho está a pedir é para colmatar aquilo que ele perde por não ter Orsnes. Então ele está a pedir algumas coisas ao Rafa que o tiram daquilo que ele estava a conseguir encaixar. Eu sei que o ritmo não é o melhor. Se tu começas a pedir, porque não é? Ele teve parado, vem Sim, ali sim, sim. Muito tempo a sem treinar jogar, à parte, muito tempo sem teve jogar. problemas com tudo. Se tu começas a pedir coisas a mais para colmatar para um jogador que está sem ritmo e tudo mais, isso depois vai-se notar naquilo que ele já estava a mostrar de bom, porque ele para fazer outras coisas vai deixar de fazer umas. Portanto, cuidado com o fator Orsnes. Eu acho que ele é um bocado vítima disso. Se não houvesse lesão de Orsnes, eu acho que terias outro Rafa. E tens um Benfica que efetivamente não tem meio campo. Na minha opinião, não tem meio campo. Opa, olha que o Barreiro está feito jogador, pá. O Barreiro tem evoluído muito. Melhorou bastante. Está a evoluir muito. Acho que o Barreiro e o Dal são dois jogadores que, de facto, esta Mas época o Dal melhoraram fisicamente muito. precisa de rodar. Ainda tem lá uma entrada no Aroca, numa lança em que ele nunca na vida chega à bola, não desiste da bola, em vez de fazer contenção, comeu-se ele próprio, saiu de carrinho para fora do campo, deu a ala toda ao jogador do Aroca, eu com as mãos na cabeça, olha, bugou. Mas estou a ver o FIFA, estou a jogar FIFA, ok, o jogador bugou, pá, eu não fiz nada disso, eu carreguei no carrinho. Mas Ainda por há, cima, apaixonámos-nos pelo José Neto. Gostávamos de ver ali um bocadinho mais do José Neto. Vamos ver. dá para Como rodar. é óbvio. Eu acho que dá para rodar. Só um bocadinho, só pode dar descansar um bocadinho. Tem crescido muito, mas o físico não está... Mano, tem muito quilómetro nas pernas. Eu acho que qual é que é o jogador com mais minutos no Benfica? Se calhar é o Dal. Era o Augsnes, deixou de ser o Augsnes. É capaz de ser o Dal. É O Dal capaz está de ser lá, o Dal. está A lá. par do Otamendi. E A par do Trubin. Otamendi. Pronto, mas os centrais E mexem Trubin, menos. não é? Um jogador na Não, ala... o central do Benfica tem mexido muito. Tomás Araújo, António Silva mexe muito. Não, estou a dizer mexem menos posicionalmente. Fazem menos quilómetros. Mexer jogador- é correr menos. Até Sim, o sim, sim. Dedic tem sido poupado, rodado, Coubá. etc. O Dal precisa... Com o regresso do Sanjaki. Bar, sim. E aliás, não vais ter Dedic frente ao Vitória. Também não vais ter António Silva. Portanto, o Benfica também vai ter de fazer algumas Sim, mas alterações realmente aí. Já traz Otamendi. O Otamendi com o Tomás Araújo, terá o Bá Terá cada o vez Bá, mais em forma. sim. Acho que Também não é- traz acho que não é- Banjaki no banco, portanto, ou seja... Para terminar, foi pronto, mais um jogo em que o Aroca sofre um gol depois dos 90 com os três grandes. Com o Porto foi assim com Sim. o penalti aos 91, com o Sporting foi o Soares aos 96 e agora Ivanovic a fazer o mesmo. Claro que fica aquele sentimento, eu imagino-me enquanto adepto do Aroca e mesmo como jogador, treinador, fica aquele sentimento agridoce, né? Sim, Poder mas cuidado roubar que pontos é aos três Vasco grandes. O Seabra, Vasco salvo... se abre, sim. Bom treinador. Bom treinador, sim. É o que eu digo, Já o mostrou. pode não já ser o mostrou. mais espetacular nos jogos todos, o mais consistente. Mas tu vais ver o Aroca, pá, e dá prazer ver a jogar Nesta a bola. segunda metade, então, É pá. o Aroca, calma, atenção. Esta segunda metade da época está É a ser uma equipa muito interessante. É isso que eu gosto. E teve Esses uma treinadores que eu reformulação, gosto. teve uma reformulação profunda no plantel também. Ou Mas seja, só andava aí o Lito Vidigal ainda. Estás a ver? É verdade o que eu estou a dizer. Pá, eles têm que jogar à bola, pá. Eles não podem ter medo de jogar à bola. Falar em meio de jogar a bola. por falar, não, esse. por falar em Temos o jogar à Supermatch. bola, nós esquecemos de deixar aqui as sugestões para o próximo Supermatch. É rápido e fácil este. Há um jogo Tens que final da é... taça. Nós temos a final da taça da Liga Inglesa, sim. Mas não sei se ganha. Que Pois temos City. que é Arsenal City. Olha que no esta domingo. sondagem No vai ser domingo. dura. E no mesmo dia, também no domingo, temos Derby de Madrid, Real contra Atlético. É grande. Santiago Bernabéu. Vai ser uma grande sondagem esta. Terceiro jogo é claramente mais fraco do que os outros dois anteriores. É um Villarreal Real Sociedade na sexta-feira, Isso não, obrigado. mas tenho quase a certeza Gostava de ver o Gonçalo. tenho quase a certeza que os votos Está a partir tudo no Real Sociedade. irão para os dois jogos Está a partir tudo. Sim. Mas não queria. Eu ia para um final de taça. e vai jogar Mas- contra a antiga equipa. Não, uma nota só. O Atlético já espatifou
4 no Barcelona e já espatifou 5 no Real Madrid esta época. Ok? Portanto, eu diria Pá, que... eu não sei mesmo, se tivesse que apostar, não sei mesmo qual é que acho que vai E ganhar a Madrid- sondagem. E ao Madrid Tottenham? é incrível. E ao Tottenham 5-2? Sim, está bem, mas o Tottenham... Epá, calma, que esse jogo. Esse jogo. Coitado do guarda-redes. Kinski. Não estás a par? Então, claro que estou a par. Sofreu os 3 golitos e Mas foi-se eu embora. acho engraçado... Foi-se embora aos 17. Eu acho engraçado que Coitado vocês do rapaz. acham que o futebol é patrocinado pela Santa Casa da Misericórdia. É sempre coitado dos outros 10. Coitado era ser colega daquele guarda-redes. Esses é que são os coitados. Coitados todos, pá. Pois. O homem deve ter ido para casa triste. Eu tenho a ver com isso. Eu tenho a ver com isso. Olha, mas não está doente. Nas Se ele redes fosse sociais, contente é que era grave. Viram o momento do Cristiano Romero a ir falar com o Tudor? A dizer, lá. Não, mas Dizem que o Sim, capitão mas foi pedir para, vi essa para o crítica, guarda-redes discuti ser essa crítica de que é assassinar o jogador, quando claramente o melhor a fazer é protegê-lo. Se Sim. tu vês que o momento tens que o proteger, depois ele é muito jovem, ele tem uma carreira Claro, toda pela claro. Isso frente. dividiu sim, opiniões. sim, sim, sim. Se a substituição era proteger ou assassinar. Epá, mas por amor de Deus, tu achas que o miúdo que está sem ritmo, metê-lo a titular é que é altamente questionável. Pois, Eu acho que essa é a questão, só por aí. essa é a Mas, primeira questão. Então o que é que deves fazer se cometeste o erro? É identificar o erro assim que tens provas óbvias que tens um erro crasso e revertê-lo, protegê-lo e depois assumires. Fui eu que meti, ele deu todos os sinais. Pá, isso aí eu acho que é proteger. Eu acho que aí é proteger. Sinais que João Virgínia nunca te deu, não é verdade? Pelo amor de Deus, teu meu herói, gorilão, o teu herói. meu gorilão da baliza. mano. Tenho Bem, saudades de ver o Virgínia. Mais acaso tenho. um episódio concluído. Concluído com sucesso. Vou deixar aqui o apelo para nos enviarem perguntas para o próximo episódio. Nós selecionamos aqui sempre 3 para depois responder-vos também no início de cada episódio, após o Super Match. Da minha parte é tudo. Esquecer de seguirem as nossas redes sociais, Boa sorte, pá. no Spotify, no Vê lá o que é YouTube, que fazes, pá. Olha que no na Twitter, Europa estou vê lá o que é que estressado. fazes. Instagram. Os 3. E até para a semana. Até para a semana. Um abraço. Estás nervoso, estás Tô. nervosito. Ainda vou levar mais 3 bacalhaus e alva lá. Aí, bem, isso era chocante. Isso aí era um choque.